Você já se perguntou se chegou o momento de sair da sua empresa? Será que você está apenas esperando o tempo passar ou os sinais que você deve sair estão bem na sua frente? E se você está pensando em pedir demissão, será que está fazendo a escolha certa ou está, na verdade, traindo a empresa? Ou, em até um outro cenário, será que o seu desligamento já está sendo preparado e você será o último a saber? Isso também seria uma traição da empresa com você? Neste episódio, turma, vamos desvendar os sinais que mostram se é hora de buscarmos novos desafios e como identificar se a empresa está, de alguma forma, nos preparando para a saída. Vamos também discutir os motivos reais pelos quais as pessoas pedem demissão e se, de fato, isso pode ser visto como uma traição ou até uma escolha legítima, parte da nossa carreira e crescimento profissional e pessoal. Se você, então, já se fez alguma dessas perguntas, esse episódio do Entre Linhas SA é para você. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E hoje a pergunta que nos guia é: demissão. Como saber se chegou a hora? E aqui comigo eu tenho Gabi Teco, uma jornalista, bicho criado em startups, entrevistou centenas de executivos quando foi CEO à frente de marcas como HSM Management e MIT Sloan. E nem assim perdeu as esperanças. É a nossa humana com alma de suricato. Suricato porque é curiosa e não porque avisa os amiguinhos quando tem predador por perto. Gabi, seja muito bem-vinda. Eu agradeço. Quem não entendeu a piada vai ter que voltar no episódio anterior. A gente falou sobre os suricatos lá. Espero que as pessoas estejam acompanhando. E eu quero dizer que esse assunto é polêmico. Eu estou muito animada. De longe, é meu assunto preferido, é demissão. De longe, entendedores entenderão. Acho que tem muito para a gente falar aqui hoje. Aí, Gabi, boa, obrigado pela contribuição já. E comigo também tem um estrategista de relações públicas que teve uma carreira executiva brilhante em grandes empresas como Uber, Meta e iFood, um super especialista em campanhas de advocacy, Pedro Próquino, o nosso mergulhador com alma de gato. Explica aí, essa turma, história. tudo bem? Pois é, eu não sei do gato, do cachorro, eu sei que um dia nós vamos ter que contar essa história, André. Mas tudo bem, feliz de estar aqui nesse dia com vocês. Boa, Pedrão, muito bem-vindo, meu caro. E eu, André Conerro, um biólogo, empreendedor executivo, mestre, doutorando, amante das ciências sociais, e essa parte a minha esposa não concorda, um humano com alma de labrador. E um dia a gente explica também essa história. Pessoal, antes da gente seguir aqui com o nosso tema, aviso super importante. Galera, assim, ó, se você está curtindo o nosso podcast Entre Linhas SA, aproveita, nos siga nas redes sociais, compartilhe, deixa seu like, deixe seus comentários. Vocês não sabem o que a gente tem recebido de presentes, tanto de pessoas que de fato têm trazido que reflexões que nós trouxemos fez alguma diferença na vida delas, dilemas que eles estavam enfrentando e elas estavam se perguntando e que não que necessariamente a gente tenha respondido, mas foi legal entender que tem ressonância em alguns outros lugares, então a gente ficou feliz com esse tipo de retorno. E a gente também teve tipos de retorno, desde, André, sua câmera estava muito ruim, o microfone do Pedro não funcionou, a Gabi travou naquela hora da internet. Então, assim, tudo isso para a gente é válido, dado que estamos aqui num ambiente que é sim tolerante a erro, e a gente está também desenvolvendo essa nossa ferramenta de comunicação nesse podcast que a gente tem tratado com muito carinho. Espero que seja útil para alguém, para nós está sendo extremamente divertido e gratificante. Então, bora lá? Antes Vai lá, de você Gabi. encaminhar a nossa primeira pergunta, a gente tem que dizer que hoje é um dia especial, porque está aniversando Pedro Próquino, é nosso aniversariante do dia. Uhul! Meu Deus! Eu guardei para falar na Parabéns! gravação, fingi que não sabia. Uhul! Aniversário! Olha que coisa boa! Dia 17, gente. Hoje é dia 17 de outubro, é aniversário de Pedro Próquino. Pois é, muito obrigado. Estou aqui vermelho de vergonha, mas ainda me segurando na década dos 30 anos. Então, Opa! Muito bom. tentando aqui manter isso. Ano que vem essa coisa muda de figura. Obrigado. É isso, gente. Daqui para baixo, daqui para frente só para trás. Adeus colágeno, vamos para cima. Turma, demissão.
quando saber se chegou a hora? Alguém já tem algum comentário? Ou eu posso trazer, na verdade, uma reflexão falar, cara, tipo... o seguinte. Tá bom, não, pera lá. Não, o Pedro vai usar aqui como um divã corporativo. Não é hora. Cara, mas, eu anotei, na verdade, eu anotei duas coisas, que é o seguinte, como saber se chegou a hora de sair ou se chegou a hora de ser saído, né? Acho que tem esses 2 anos aqui pra gente falar. São 2 anos gigantescos pra gente debater. Já passei pelos 2. Acho que todo mundo aqui passou pelos 2, já não, André? Não sei. Sim, eu já também. Passou pelo sair e ser saído. Um é mais legal do que o outro, mas ambos trazem coisas importantes. Olha, então, se vocês me permitem, eu vou fazer uma proposta. Eu queria explorar quando é hora de sair, decisão própria, o que a gente chama na indústria de turnover voluntário, quando a pessoa quer, de fato, seguir, sair e ir em frente no seu caminho. E vocês sabem que, antes desse episódio, como a gente sempre faz, a gente decide um tema, a gente não se conversa, e depois a gente vem para cá com o que cada um pensou, refletiu e assim por diante, né? E isso me lembrou muito de um cara que faz muito tempo que eu não leio os livros dele, nem ouço podcasts e tudo mais, que é o Seth Godin, um marqueteiro, estrategista. Ele tem alguns livros bem famosos, como a Purple Cow, né, a Vaca Roxa, não sei o quê, e ele tem um livro que chama The Deep, D-I-P. E nesse livro, ele faz a seguinte pergunta: quando que é estratégico desistir e quando que é estratégico persistir? Porque na cabeça dele, a gente vive nessa cultura do gente, trabalha enquanto eles dormem, persistência é uma vantagem competitiva, você não pode... Aí vem aqueles memes, né, do carinha minerando o ouro, aí quem não desiste acha o ouro, e o cara tava 1 milímetro do ouro, ele desiste e não vai ganhar o ouro. E aí tem aquela história da meritocracia, que o esforço ele se paga, ele se compensa, e todo esse linguajar de coach que, enfim, a gente sabe que está tomando voga e muito rápido. Mas eu queria começar com essa pergunta para vocês. Quando vocês fazem uma autoanálise, quando que é estratégico desistir e quando que é estratégico persistir? Que pergunta boa. Acho que eu nem quero responder, acho que eu vou passar para o Proc. Não, zoeira, ó. Eu só vou começar, então, fazendo uma confissão inicial. Eu tenho muita dificuldade de desistir. Muita. Isso, as pessoas vão falar, mas aí tá se aparecendo. Não é sempre bom, gente. Tem horas que você já passou do seu limite, você já acha que já tentou de tudo, você já começou num processo de acabar com a sua saúde, bem-estar, saúde mental, e você tá ali, né? Não, mas agora vem, né? Agora o ouro é a cenourinha, né? Não agora, não, mais um pouco, só mais um pouquinho. Então, assim, eu só comecei a aprender isso de uns poucos anos para cá, ainda com muita dificuldade, e buscando muito as respostas internas mesmo, no sentido de fazer terapia, fazer análise, entender até que ponto aquilo está me fazendo bem, aquela experiência profissional está me fazendo bem, e até que ponto está consumindo muito da minha energia vital, que não pode ser só direcionada ao trabalho, né? A gente tem 1000 afazeres na vida, eu sou mãe de 2, inclusive, então não dá para eu ter o trabalho ocupando não só espaço na minha agenda, mas, enfim, impactando a minha saúde mesmo. Então, eu não sei se eu tenho essa resposta. O que eu posso trazer ao longo aqui da nossa conversa para mim, quais foram os sinais e como é que a gente eu fui tomando essa decisão, sempre muito conversado em família. E aí acho que seria redundante eu explicar o persistir, né? Que é tudo o que normalmente eu faço. Eu acho que tem um elemento importante na persistência, que eu já vou soltar aqui, que eu não sei se isso é um sentimento em comum para quem lidera. Eu passei por experiência sempre em startups, como você já falou na abertura, Dé, que são times menores e que, por coincidência da vida, eu praticamente sempre contratava, não só as pessoas que trabalhavam comigo, mas muitas vezes as pessoas que contratavam trabalhavam para outras lideranças. Para mim, sair significava abandonar o barco e deixar as pessoas lá. Isso, para mim, era uma coisa foda de lidar, porque eu que botei as pessoas no barco, sabe? Aquela pessoa que normalmente faz o papel do RH, fala, vem, vai ser legal, aqui todo mundo é bacana, não sei o que. Aí você fala, que mensagem eu dou se na primeira, na segunda, na terceira, na 18ª dificuldade, eu tiver pulando do barco, e como é que as pessoas vão enxergar isso, né? Então,
esse elemento complicou muito a minha carreira profissional. Vai lá, Pedro Proc. Gabi, eu acho que é um ponto fundamental da gente falar aqui, porque eu sou mentor de algumas pessoas que no programa de mentoria que eu criei este ano, mas ao longo da minha jornada e sempre trabalhando com educação complementar para a molecada, né, para quem está entrando no mercado de relações públicas, sempre foi muito comum falas e conversas com pessoas mais jovens que depois de 1 ano numa empresa, 8 meses numa empresa, falam assim, putz, acho que está na hora de terminar porque não está legal, porque o ambiente está estressante, e fim do dia era simplesmente porque estava difícil, né? Trabalhar é difícil, tem suas dificuldades, tem seus problemas, seus atritos, é parte do jogo isso, né? Nós não vamos viver num país das maravilhas no mercado de trabalho. Então, acho que é fundamental essa análise também, porque ela encontrar um momento de que preciso desistir, ele às vezes precisa ser muito mais um equilíbrio entre racional e emocional do que puramente uma decisão emocional do tá difícil em algum momento. Porque acho que cada vez mais está mais simples a gente abrir mão, porque a gente consegue reconstruir algo do outro lado, a gente tem opções. Entretanto, de pandemia para cá, e com o advento dos layoffs, está cada vez mais difícil isso acontecer. As empresas estão levando mais tempo para contratar, as pessoas estão levando mais tempo para encontrar posições, qualificações estão sendo exigidas. Então, acho que esse equilíbrio também ele é fundamental da gente ponderar nessa hora. E aí tem N assuntos aqui, eu fui estar anotando, falei do sair e ser saído, mas também acho que tem momentos diferentes disso, né? Eu lembro quando eu comecei a faculdade de Relações Públicas, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer, ao longo dos 4 anos de faculdade, 4 estágios em 4 empresas e áreas diferentes. Porque a área de Relações Públicas é uma área que trabalha com coisas muito diferentes. Então eu queria ter uma amostra do que era o mercado e eu botei isso na cabeça lá na época. E cumpri com isso. Então eu pedia para sair das empresas porque eu tinha fechado ali 1 ano e eu tinha o objetivo de, ao longo dos 4 anos de faculdade, ter contato com 4 áreas diferentes. Não era porque eu não gostava da empresa, naquela época também reclamava, não, isso aqui não faz sentido para mim, né? Depois, hoje, eu olho para trás e falo assim, cara, chefe incrível que eu tive ali em X lugar, inclusive o meu primeiro estágio, a pessoa que era minha chefe e o vice-presidente de comunicação da empresa, eu sou amigo deles até hoje, assim, o meu primeiro estágio, né, e eram pessoas muito legais que eu cruzei na minha jornada, mas ali era um tipo de objetivo, era um tipo de situação para isso. E depois, ao longo da carreira, essas coisas vão mudando, então eu acho que a gente tem que lembrar e pensar sobre isso, né, André? Sem dúvidas, Pedrão. Cara, obrigado a vocês. E você sabe que eu estava pensando, enquanto vocês traziam, eu tenho um mentor que ele tem uma frase tão poderosa que é a seguinte: o jeito que você faz alguma coisa é o jeito que você tende a fazer tudo. Parece simples essa frase, mas ela é muito permeada de verdade, assim, né? Então, às vezes o jeito que eu gosto de moldurar as problemáticas é pegar em exemplos mais simples, né? Então, assim, ao invés de pegar essa frente de desistência ou persistência no ambiente organizacional, cara, exemplo, se você começa a ler um livro, cara, que é ruim o livro, você vai dedicar tempo em terminar esse livro, né? Se você abre um podcast, que não é o caso do Entre Linhas S.A., porque isso aqui é maravilhoso, fantástico, tema de utilidade pública, e é ruim, você vai continuar ouvindo? Cara, você vai perder tempo. Se você está vendo um filme, um seriado, e você sabe que cada vez mais, né, e essa foi a minha reflexão, né, cada vez mais a gente vai viver num mundo onde a exponencialidade da geração de conteúdo e de alternativas vai ser uma realidade. Não é daqui para menos, é daqui para mais. Esse termo que a gente chama de infotoxicação, múltiplos caminhos, múltiplas carreiras. Então, a nossa habilidade de dizer não e a nossa habilidade de desistir como uma vantagem competitiva, eu acho que vai ser uma musculatura cada vez mais importante. Essa foi a minha reflexão ouvindo vocês. Mas será que isso, quando a gente traz para o universo do trabalho, não fica uma avaliação um pouco mais complexa? Porque, sejamos honestos, na maior parte do tempo, trabalhar não é ouvir um podcast, né? Não é, assim, divertido. É óbvio, quando a gente põe afeto no que a gente faz, eu acho que
pelo que eu conheço de vocês, né? Acho que somos um trio que sempre, quando empreende alguma nova ideia, a gente bota afeto, bota ali todo o nosso melhor. Mas, assim, se a gente colocar na balança, em termos de situações, talvez o trabalho na vida, pelo menos de como as empresas estão organizadas hoje, o sistema que a gente tem, etc. e tal, talvez a gente esteja falando de mais momentos ruins do que momentos bons. E aí, a gente usar essa mesma métrica, eu acho que fica um pouco mais complicado. Enquanto você falava, foi o que me ocorreu. Então, mas momentos ruins, Gabi, aí eu questiono. Eu acho que se a gente está vivendo num ambiente com momento ruim o tempo inteiro, poxa, é uma desgraça. Vou dar um exemplo concreto. Quando eu estava na Uber, e eu entrei na Uber, eu fui o 7º funcionário da Uber aqui no Brasil, cara, era treta o tempo inteiro. Era porrada, pancadaria, cara, era caos, caos. E eu lembro quando a gente fez uma RFP, que é um Request for Proposal, que você pede para, né, no caso da comunicação, agências mandarem... Concorrência, isso, muito bem. Eu ia chegar lá e tentar aterrissar nesse mundo aí. Fiz uma concorrência entre as agências. What? Sorry? A concorrência entre as agências. As agências todas traziam o seguinte, cara, vocês têm um problema de crise muito grande, né? Gestão de crise é algo fundamental aqui para a Uber. E eu lembro da gente numa determinada reunião numa das trocas de agência que foram feitas lá, de falar, não, isso daqui é a realidade da empresa. Todo dia a gente passa por isso. E isso é inerente ao nosso negócio hoje. Não é o que a gente quer, mas é inerente à tensão que existe do debate e da regulação. É bom? Não é. É ruim, é estressante, etc. e tal. Mas isto é o meu dia a dia. E aí a gente tinha que virar essa chave dentro da cabeça para falar, eu tenho que conviver com este rolê para poder olhar para outras coisas que são muito mais interessantes. Porque se eu for considerar qualquer problema ou situação ruim como desgastante o tempo inteiro, a ponto de eu não quero mais viver com aquilo, tem indústrias que a gente não vai trabalhar, porque são indústrias que têm problema o tempo inteiro. Então, só que essa ponderação ela é fundamental também, porque, de novo, não dá para confundir um ambiente tóxico, ruim, sei lá, catastrófico, que com certeza eu nem estou falando desse tipo de trabalho. Quando eu falo ruim, é isso, que tipo, trabalhar dá trabalho. Sim, claro. Demanda energia, desgaste, política. Assim, ai, nossa, mas tem que fazer política? Tem, já falando sobre isso. Tem que, enfim, fazer one-on-one? Tem. Então, assim, é isso. Seria ótimo se vivêssemos numa colônia, ninguém precisa... Mas não é, a nossa realidade nem cheguei nesse nível assim, de tem deslocamento, tem um monte de questão, né? Principalmente nos grandes centros, que o mundo, quando a gente está trabalhando, está pronto para ferrar com a gente. Agora, como a gente vai encarar isso, né? De que forma a gente vai se relacionar com isso, e principalmente, que é o nosso tema hoje, entender se aquele nível de esforço versus o nível de resultados que eu estou obtendo a partir daquela experiência, se está compensando, se não está compensando. Encontrar essa medida, que eu acho que é o desafiador. Talvez quando jovem a gente tem menos, porque a gente não entende os limites, né? Até que ponto eu estou desistindo fácil ou até que ponto não. Eu acho que depois, com a maturidade, a gente vai aprendendo um pouco, mas acho que tem sinais que são bem fortes, que eu acho que a gente tem que conversar aqui. Eu posso até contar uma experiência, é muito rápida, prometo. A primeira vez que eu pedi demissão foi do meu primeiro estágio, depois de uma experiência que eu jamais esqueci. Eu estava no começo da faculdade, a gente tinha dado uma ideia lá, não vem ao caso, nem lembro exatamente o que é, só sei que estava um rebuliço entre os estagiários, eu estava muito feliz, e a gente estava muito feliz. Aí chegou o dono da empresa, era uma empresa pequena também, chamou a gente na sala e falou com estas palavras, abre aspas, aqui, estagiário não é pago para dar ideias, fecha aspas. Aí, uma semana depois, eu não estava mais no estágio. Não é porque eu sou o alecrim dourado e do sei, é porque eu acho que estar num ambiente, não é que era para implementar a ideia, não era que era para todo mundo apostar num caminho novo para a empresa, era só para poder conversar sobre ideias. Se eu estou num ambiente onde eu não posso debater ideias, não é um ambiente para mim, ponto. Aí bateu num valor, para mim esse é um sinal clássico de, talvez para outra pessoa seja menos relevante isso, e aí ela fique. Não, total. No meu caso, acho que é só para dar um exemplo prático. Vai lá, Dé. Olha, Gabi, super legal esse seu exemplo prático. Então, a gente começa a chegar, e aí conectando com a fala do Pedro, na experiência dele do Uber, que ele falou o seguinte, né? Mais ou menos, tá, Pedrão? Caramba, puta, se for assim ad eterno, não vale a pena. Mas espera lá, eu também tenho uma esperança de que o amanhã tenha, inclusive, outras coisas e que isso
faz parte da jornada para chegar do ponto A ao ponto B, né? Então, também me parece que além dessa frente dos sinais que a gente está falando, né, Gabi? Quando que os sinais trazem evidências de que é hora de ir ou de que é hora de persistir. Tem a frente do alinhamento de valores, que eu acho que você trouxe nessa sua experiência do estágio, que é super relevante. E aí é pessoal intransferível, cada um tem uma hierarquia de valores, para alguns é uma e para outros é outra, e não tem certo nem errado, mas a gente sabe que grande parte da performance, do engajamento, da realização no trabalho é o alinhamento seu com os valores, não do CNPJ especificamente, mas das pessoas que você mais convive, são mais próximas, né, no seu círculo ali de trabalho diário, assim por diante. E eu achei interessante a fala do Pedro, que veio muito essa frente de perspectiva, talvez até de crescimento, de esperança de que algo pode melhorar e assim, né, por diante. O que mais que vocês têm de sinais e histórias sobre persistência e desistência? Você sabe que é engraçado falar isso porque foi justamente o contrário disso, o inverso disso que me fez sair da Uber. Entrei na Uber em 2014, fiz todo o processo ali de regulação da Uber aqui em São Paulo, depois pelo Brasil, em outros países da América Latina, Colômbia, México, Argentina, uma série de lugares. E quando chegou em 2018, que a empresa já tinha inclusive trocado de CEO, o Travis Kalanick tinha saído e entrado o Dara, que é o atual CEO da empresa, e a gente terminou o processo de regulação federal da empresa aqui no Brasil, em 2018, era um momento em que a empresa estava saindo daquele ciclo de desgraça, de treta, de pancadaria, e entrando num lugar muito mais estável. Cara, tinha tido uma revolução interna de uma empresa que era tida como muito tóxica, melhorado o clima interno, trabalhado e tirado o que eles chamavam lá dos brilliant jerks, que eu traduzi como os cuzões brilhantes, né, os babacas, brilhantes babacas, que é um bom termo para a gente usar, que são pessoas brilhantes, mas que são babacas no trato, né? Então tinham tirado um pouco dessas pessoas lá de dentro. Então tudo estava melhorando, a perspectiva era maravilhosa, contratado outras pessoas, o clima estava mais legal, ia começar a curtir a empresa. E foi nesse momento que eu falei, acho que para mim acabou. Não porque estava entrando num lugar de calmaria, porque todo mundo queria calmaria, mas era, puta, acho que eu cumpri com o meu papel aqui depois de quase 4 anos, entreguei muita coisa importante e sólida que garantem hoje segurança jurídica para a empresa operar, mas também passei por muitos momentos difíceis, duros e pancadaria, em discussões internas, em clima, em tretas nas equipes, em momentos de altíssima tensão que levam para aquele eu faço e você obedece, eu mando e você obedece, e por aí vai. E naquele momento eu falei, acho que a minha jornada aqui acabou. E foi justamente no momento que começou a calmaria, porque vasta maior parte das pessoas que a gente contratou naquela época seguem lá, né, na área de comunicação, estão lá até hoje. Foi um momento que eu falei, acho que para mim, o meu ciclo aqui acabou. Não tenho certeza, cara, até hoje do porquê que foi essa decisão, mas... Não, mas porque uma decisão que não deveria acontecer, né, porque estava tudo mais calmo. Não, é um bom ponto, mas assim, veio de algo que às vezes a gente nem tem consciência, mas uma sensação de página virada, de capítulo tá entregue, de que talvez meus dons e talentos eles sejam mais úteis em outro lugar, né? Vem, acho que de um lugar nesse sentido. Isso é muito bonito, de uma certa maneira. Eu acho que esse é o segredo do negócio, que parece muito simples, mas é muito difícil de fazer. Você chamou isso de sensação, uma coisa inconsciente, alguma coisa interna que te aponte. Por isso que eu defendo tanto a lógica de você buscar ou mentores, ajuda, terapeuta, enfim, constelação familiar. Vai buscar o seu, entendeu? Não sei o que é, alguém que te ajude. Tarô, não importa. Tudo tá valendo. Não quero ficar aqui parecendo a pessoa que só fica pregando, tipo quem faz crossfit, né? Que só fica querendo que você entre pra seita. Não é meu caso. Mas você não faz, Gabi? Não faço. Tá faltando essa seita na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito muito, vai ser meio esotérico, desculpem, que a gente tem tipo um Waze interno. Uma coisa que direciona a gente para uma direção que vai ser um momento ali que a gente vai se sentir mais completo, mais, enfim, mais inteiro numa experiência profissional, mas que
a própria vida no trabalho e as nossas influências vão colocando muitas camadas e muitas lentes, apresentando muitas opções para a gente. E se a gente ficar sempre à disposição do que o outro está dizendo para a gente que é o melhor caminho, que, né, ou seu chefe está falando, não, fica, porque aqui você vai ter uma carreira incrível, ou o outro que tenta te contratar e fala, não, vem para cá, porque você vai ter uma carreira incrível. E as pessoas esquecem que o mais importante é olhar para dentro e falar, pô, sabe, o que eu quero de verdade? E é a resposta mais difícil do mundo, porque é fácil depois você tomar uma decisão baseada em algo que teu chefe te disse, e depois você culpa ele, né? Que você fala, o cuzão me falou que era para ir para lá, agora eu tô aqui me ferrando, e hoje eu tô bocuda, né? Tô aqui me ferrando e tal. Quando, na verdade, quando você olha para dentro, não é que você não pode errar, você pode e possivelmente vai errar em algum momento, e o problema é você ter que se culpar, né? Porque a escolha errada, entre aspas, de sair em determinado momento A ou B, foi sua. Então, acho que tem a ver com autorresponsabilização também, da gente olhar para dentro e falar, putz, encerrou meu ciclo aqui, vou para outro. Aí você toma uma decisão, talvez o outro lugar seja pior, e aí você tem que assumir o teu BO. E lidar com demissão é isso, você vai ter que lidar com o BO o tempo todo, seja você pedindo para sair, ou você sente saída. E acho que isso é fundamental, Gabi, porque a gente costuma, como seres humanos, termos a incrível capacidade e habilidade de transferir. A culpa é minha, então eu coloco ela em quem eu quiser, né? E aí você coloca a culpa em outra pessoa. Ao passo que você tem que assumir essa responsabilidade. Poxa, eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei de carreira na minha vida até hoje, mas questiono algumas delas, sabe? E acho que esse é o processo. De novo, arrependimento? Não. Foi a melhor decisão? Pode ser que também não tenha sido, sabe? Mas, de novo, assumo a responsabilidade e vou trabalhar para isso, porque a parte mais simples é joga isso para o outro, acredita no outro, e isso é muito difícil, exceto em casos onde, sei lá, a culpa é um pouco mais complexa, né, de se encontrar, ou a causa e efeito ali é um pouco mais complexo da gente encontrar. Mas esse é um bom ponto, então a gente começa a convergir de que, olha, então tem um senso de autorresponsabilização pessoal intransferível, de você ter esse conhecimento do que você quer primeiro, e entender se aquele lugar ele está sendo estratégico, ele está te servindo também, seja para te alavancar, seja para desenvolver alguma habilidade, né? Eu, quando olho a minha carreira, e eu assim, desde o início da minha carreira, e não tenho vergonha em falar isso, mas eu sempre fui muito carreirista, assim, no sentido de, cara, eu queria crescer, queria ter mais espaço. Então, para mim, o primeiro sinal da corporação para eu mover era, cara, as conversas de promoção não estão acontecendo e eu não estou devendo nada. Eu já fiz a minha parte, eu fiz um acordo, aí, desculpa, mas eu tô bocudo hoje também. O meu último pedido de demissão foi assim, cara, vocês passaram a mão na minha bunda 1, 2 vezes, não vai ter a terceira. E aí, quando teve a terceira, eu falei, lembra do nosso combinado? Então, tchau. As 2 primeiras... Mas você disse para eles com esses termos, que eles passaram a mão na tua bunda? Claro que não, termos, né? Claro que não, foi exatamente com esses termos. Não, porque... Então, mas olha só, né? E aí, que inveja, né, Gabi? O cara é corajoso, o nosso camarada. Eu queria muito ter presenciado não é coragem. Essa conversa. Não é coragem. Sabe por que não é coragem? Porque coragem é a virtude quando você tem medo. E nesse caso específico, eu não tinha o menor medo de trazer esse tipo de termos, porque eu não sei se eu falei aqui, eu acho que já, eu tenho uma crença de carreira, galera, assim, de verdade, assim, eu tenho plano A, B, C, até Z no que trata da minha carreira. No meu casamento eu tenho plano A, que é minha esposa, então não tenho plano B. Mas carreira é até de A a zinco, todas as vitaminas estão lá envolvidas, né? E aí, nesse caso, eu já tinha chegado numa situação onde eu tinha perdido a esperança de que, não vou falar o termo horroroso que eu falei, de que o Strike 3 estava chegando, né? E aí eu falei, quer saber, cara, eu não tenho o menor arrependimento porque eu desenvolvi o plano B, C, D e E, né? E aí uma coisa que eu estava refletindo aqui com vocês, eu já trabalhei muito tempo em área de compra, suprimentos e assim por diante, né? E tem um termo que a gente usa muito em estratégia de compras, de negociação, que é um acrônimo que chama BATNA, B-A-T-N-A. E do inglês, é Best Alternative to a Negotiated Agreement. Então, é a sua melhor alternativa para aquele contrato que você tem. E na ciência, digamos, da negociação, quanto melhores alternativas você tem, mais você tem uma alavanca estratégica para negociar melhor com aquela firma, com aquele seu cliente, né?
Então, para mim, por isso que eu falei que não é a virtude da coragem, é estratégico, do tipo, olha, cara, eu tenho um plano B que ele é, no mínimo, tão bom quanto aqui. Eu tô aqui por uma escolha. Então, aliás, eu sou o melhor tipo de pessoa para contar, porque se eu tô aqui é porque eu tô afim, tô engajado, quero fazer, mas aí vocês estão me devendo. E aí tá tudo bem, eu não tenho agenda B, não tenho agenda oculta, né? Então, é daí que eu vim. Então, para mim, os sinais cara, estagnou e não tem plano. E aí a gente montou um plano, esse plano não foi honrado, para mim já é um sinal de que perdeu a confiança. Acho que a perda da confiança e a estagnação, para mim, são sinais internos muito grandes daquele ambiente. E aí é hora de mover. Você quer falar algo, Gabi? Porque eu quero fazer um spin-off de uma fala que o André fez. Mas tá, não, eu ia falar, só fazer esse comentário, que o que é estagnação para um é diferente do que é estagnação para outro, né? Você trouxe o seu olhar, se auto-intitulando carreirista, que é um termo meio pejorativo, né? Que a gente usa no corporativo, tipo, olha lá, aquele cara lá, ó, mó carreirista e tal. Mas do ambiente que eu venho, que não é essa visão de carreira para cima e para frente, né? Que é de grande empresa. O meu significado é muito no ciclo de aprendizado da próxima coisa. Eu sou a pessoa da próxima coisa. Então, eu fiquei 10 anos numa empresa, mas nenhum ano eu fiz a mesma coisa que eu fazia no ano anterior. Mesmo liderando, eu estava sempre liderando novas iniciativas. E foi ótimo, porque meu líder naquela época, ele entendia essa minha lógica. Ele sabia que se ele quisesse que eu ficasse lá 3, 4 anos fazendo a mesma coisa, provavelmente eu não teria ficado tanto tempo. Então, esse sinal, né, o que é essa estagnação, para um pode ser e óbvio, né? Eu falo a próxima coisa, mas não é só no romantismo, me dê mais trabalho e me continue me pagando igual. Também tinha expectativa de progredir financeiramente, mas era menos o cargo e mais o próximo desafio. Então, esse Waze interno para localizar o que é a estagnação para um e para outro, eu acho que ele é super, super relevante. E eu acho também, Gabi, é super legal o que você falou, porque tá tudo bem mudar de emprego por dinheiro, né? Tá tudo bem tomar essa decisão, desde que você esteja consciente sobre ela. A gente tem um pouco dessa cultura de que dinheiro é pecado, né? Ganhar dinheiro é uma coisa ruim. Não é. Tudo bem você tomar essa decisão, tudo bem você tomar a decisão de mudar de emprego por valores incompatíveis, por desafios, por falta de aprendizado, ou porque a empresa é doida demais, ou então porque você não encaixa naquela dinâmica. Eu, por exemplo, eu adoro tranquilidade. Eu até hoje, todas as decisões foi sempre para ir para um lugar um pouco mais caótico, complexo, com um desafio maior do que tinha no anterior, o que é um contrassenso gigantesco. Mas o que eu ia fazer de comentário ali do que o André falou, que eu acho que é um ponto fundamental também, é da gente falar sobre demissão, né? Se chegou a hora, quer seja de eu sair ou do outro sair, e que temos aqui um conhecido amigo em comum, que é Luciano Santos, que tem o seu livro de Seja Egoísta com a Sua Carreira, que é um excelente título de livro, na minha opinião, que é, em última instância, a relação de trabalho entre um funcionário e uma empresa, ela é uma relação comercial transacional. Te pagam um dinheiro para você executar uma tarefa que é importante para a empresa e, com certeza, o dinheiro que te pagam é menor do que o valor que você gera para a empresa. Senão, a conta não fecha. É sempre assim. André, me corrija se eu estiver errado. Então, mais do que isso, é fundamental não deixar a sua peteca de carreira cair. O que significa? Não dá para ser devoto de empresa. E é natural também a gente encontrar pessoas devotas de empresa no mercado. Então, é importante manter o network em dia, é importante manter a atualização, é importante manter perspectivas diferentes, porque, de novo, ao passo que você pode ser devoto da sua empresa, se um dia a sua empresa chegar no ponto de precisar desfazer de quadro de funcionários, pode ser que você esteja na lista. E os layoffs dos últimos anos aí de pandemia para cá provam isso na vírgula. Não há dó, é uma decisão de negócio e ponto final. E isso para mim é fundamental, porque a gente tende a esquecer deste ponto. A gente passa a ser muito grato com a empresa por tudo que ela nos oferece, e está tudo bem com isso, mas isso vira quase que nos coloca numa posição de submissão com a relação que tá ali posta, e isso é horrível de acontecer. Pedro Próquimo, então não é traição eu pedir demissão? Esse daí vai ser um tema de um outro episódio, eu queria muito que fosse de hoje, mas não fui voto vencido. Não, mas eu acho que cabe. Eu estou plantando aqui a semente. Cabe super para essa discussão, porque eu acho que quem nunca teve esse dilema,
Agora vocês entendem, a gente nem explicou a história do gato, personalidade de gato, mas agora vocês entendem porque que ele é reconhecidamente a pessoa que tem mais essa personalidade de gato, do tipo, que gato, gente? Gato não tá nem aí pro dono, normalmente. Eu amo gatos, tá? Não me cancelem, eu amo gatos. Não tá nem aí pro dono, só quer saber se colocaram a comida e a aguinha dele fresca, se trocou a caixinha de areia dele. Esse é o quê? Pedro Próquino. Mas temos aqui, tem gente mais afetuosa aqui, né, André Coneiro? Tem eu, de novo, minha esposa não concorda com esse adjetivo, mas estamos na bola. Você sabe o que eu estava pensando? Eu já citei aqui o exemplo desse livro, cara, e eu achei que é um negócio super interessante. Foi aquela aventura do Shackleton, que ele era um empreendedor, um navegador, aí esse cara pegou recursos e foi fazer a primeira travessia a pé no Polo Sul, isso em 1914. História longa curta, o barco ficou preso numa baliza de gelo, afundou, e ele mais 28 tripulantes, se eu não me engano, ficaram à deriva durante 1 ano e meio e todos sobreviveram, né? E tem uma passagem do livro que é muito bonita, que o barco ainda não tinha afundado, ele só estava preso, né, no iceberg, e aí, de repente, a alguns metros na frente, o mar abriu, só que eles estavam presos, e daí a decisão deles foi, caramba, vamos picotar o gelo para a gente chegar até o mar, agora é a nossa hora, senão a gente vai ficar preso aqui mais meses, né? E aí eles pegaram as picaretas, enxadas, sei lá o que material que eles tinham, e começaram a cavucar para começar a liberar o barco para chegar até a abertura do mar, e eles foram, e eram poucos metros, sei lá, 300, 500 metros. E aí chegou uma hora que eles desistiram. E se você parar para pensar, caramba, talvez fosse a grande oportunidade deles de sobreviverem. Depois eles acabaram sobrevivendo e tal, mas o mais legal dessa aventura é que tem fotos, é uma das poucas aventuras da Terra desse estilo de aventura que já foi, enfim, documentada em filme, que já tinha fotografia analógica, e eles têm o escrito dos diários dos tripulantes. E nesse dia, quando eles desistiram, tinha uma frase de um tripulante, que eu esqueci o nome do cara agora, mas ele escreveu o seguinte, olha, se um dia a gente olhar para trás e lembrar desse dia, a gente não vai se arrepender, porque a gente deu o nosso melhor. E aí, cara, isso aí ficou na minha cabeça e acho que conectou com esse ponto do Pedro, esse ponto que você trouxe, Gabi, que caramba, quando que não é traição? Cara, quando você não tá devendo nada na praça, quando você fez o seu melhor, quando você apareceu, quando você não deixou ninguém na mão, mas quando o outro lado não cruzou o caminho e para cada um é uma coisa, para um é salário, para outro é cargo, para outro é visibilidade, para outro é aprendizado, para outro é tudo isso, para outra é estabilidade, enfim, aí você, acho que é hora de mover. Só que para mim, André, eu acho que não é traição, e aí para mim entra a parte ética, quando isso não é surpresa para ambas as partes. Óbvio que a gente pode ter uma oportunidade que chega e a gente pede demissão e faz de maneira ética, tranquila, agradece e tudo mais, mas eu acho que tem à frente do, cara, os acordos estão claros, a minha expectativa aqui, né, acho que até você citou, né, Gabi, em algum outro episódio do contrato psicológico, aquilo que não está no nosso contrato social, enfim, acordado aqui no nosso acordo transacional, a gente tem clareza, isso está sendo honrado e tudo mais, acho que essa é uma parte importante da decisão de ir ou ficar, né? Faz sentido para vocês? Muito, super. Quando eu estava na HSM, a gente lançou, acho que eu comentei já, uma série chamada Conversas Corajosas, que tinha justamente essa proposta de trazer para o ambiente de trabalho as conversas que são muito difíceis de ter. E é igual nos nossos relacionamentos, seja marido e mulher, enfim, qualquer arranjo de família hoje em dia, de duas pessoas que se gostam, que é você estabelecer os acordos e os limites, né? Acho que as pessoas se sentem, muitas vezes, traindo a empresa, porque, primeiro, muitas vezes a empresa não tem um processo formal de feedback, ou um processo informal de conversas para dizer, tá bom, não tá bom, tenho essa expectativa de crescer e ganhar mais. Chefe, o que você acha? Tem essa oportunidade? Tem, se você fizer o A ou B, acho que é um caminho legal. Aí você recebe uma resposta, veja bem, estamos com dificuldades financeiras. Então, a forma como a relação vai convergindo ou divergindo é sempre a partir de muita conversa. O problema é que a gente não tem essas conversas dentro das empresas, e aí a pessoa tá, por exemplo, de saco cheio da empresa do chefe, nunca disse isso para ninguém, espera que também a empresa, que eu também acho que é papel da empresa, tá? Ter bons processos, isso é papel da empresa, mas se não tem, cruzar o bracinho e fazer o adolescente mimado também
né? Não é assim, não é esse tipo de relação adulta que a gente espera quando a gente está numa relação também corporativa. Então, comunicar o que não está legal, o que precisa estar melhor, etc e tal. Se não rolar, cara, vou olhar para o lado, open to work, aí eu achou uma coisa melhor, chega na empresa e comunica. Eu quero muito que a gente faça um spin-off para falar de contraproposta, tá? Porque eu tenho uma visão sobre contraproposta de empresa que eu fico puta da vida, mas eu vou deixar Pedro Procchio falar. Nós já temos 2 temas aqui para próximos papos. Não, e acho que... Não, é hoje, gente, é hoje. O alinhamento de expectativa é fundamental, Gabi. No episódio passado, eu falei sobre aquele modelo que eu criei de reuniões de feedback, de encontros, né, entre líderes e liderados, baseado num documento feito pela Sarah Powell, que era VP do Google e tal. E a primeira coisa que tem nesse documento é justamente expectativa do líder e do liderado, né? Com aquele encontro, mas em última instância com a empresa. Porque se a gente tem isso muito bem balizado, deixa de ser surpresa no momento que algo acontece. E eu acho uma injustiça quando uma pessoa começa a debater e usualmente vai falar com pares ou pessoas do entorno de quem vai ser afetado por uma decisão de demissão, e isso vai ser uma surpresa para a pessoa que vai ser afetada. E eu lembro claramente de ter tido uma conversa dessa com um chefe que eu tive nessa vida, que estava falando de uma pessoa que estava respondendo para ele, trouxe inúmeras críticas, e eu lembro o lugar onde eu estava quando eu fiz essa pergunta. Eu falei, você já contou isso para ele? Você está infeliz com este ponto A, B e C? Você sentou para conversar com ele e dizer para ele que ele tem que endereçar isso em X tempo, senão isso vai ser um impacto gigantesco? E a resposta foi não. Eu falei, então eu acho uma injustiça tu estar considerando demitir essa pessoa porque ele não sabe o que ele precisa mudar. E se a gente está aqui numa cultura onde isso precisa acontecer, você precisa ligar para ele, você precisa ser claro com essa pessoa e definir prazo. Cara, você precisa melhorar em X tempo, são esses os pontos. Concordamos que isso é verdade, né? Porque também pode haver desacordo ali sobre isso. E trabalhar para aquilo, porque é muito simples demitir. Agora, se a gente olha pela linha do custo, né, André? Demitir uma pessoa é extremamente caro, porque ela leva uma puta bagagem de experiência da empresa, a nova pessoa chega, 3, 4, 5, 6 meses para poder chegar num ponto de performance ideal, é custoso demais para a empresa, é muito mais fácil a gente consertar isso. Só que somos seres que evitamos, ou grande parte das pessoas evitam o conflito e evitam essas conversas difíceis que são fundamentais de ter e podem superar ou tirar da frente inúmeras dessas surpresas, quer seja do funcionário pedindo demissão, ou dele sendo demitido. Boa, Pedrão. Olha, acho que a gente explorou bem, digamos, os sinais internos e quando que é a hora da gente, de maneira pessoal e intransferível, tomar a decisão de ir, né? E quais são os sinais de que você vai ser o próximo da lista do corte, minha gente? É isso que o povo quer saber. O que acontece? Como perceber essa temperatura? Pergunta maravilhosa. Eu acho que se a empresa tem um processo estruturado e um líder que tem e sabe fazer bons processos de feedback, ter boas conversas, ninguém vai ser pego de surpresa, né? Oh, nossa, uau, né? A não ser um layoff, que é um outro conceito que a gente pode abrir essa caixinha. Pedro Procchio já está rindo, porque ele tem o quê? Segredos de layoffs. Olha, eu fazendo um call to action aqui, ó. Segredos de layoff para contar para vocês. Qual é o problema dessa lógica? É que, às vezes, gente, é uma não lógica. Euzinha mesmo. Eu fiz um stories antes da gente começar a gravar, lá no meu Instagram, dizendo, por exemplo, que essa blusa aqui, ó, ela é muito simbólica na minha carreira, porque era a blusa que eu usava quando eu fui demitida. E eu guardo até hoje, eu amo essa blusa, mas só para contar uma história curta, rapidinho aqui, não vou contar a história da demissão inteira, mas o que mais me chocou na minha demissão é que ela aconteceu uma semana depois de uma conversa corajosa que eu tive com a minha liderança. Essa mesma liderança que olhava nos meus olhos e falava que para ela gerar um cartão vermelho, ou seja, demissão, tinha que ter 2 amarelos antes. E a gente teve várias conversas sobre isso. Pergunto a vocês, meus amigos, quando é que eu tive um cartão amarelo na minha carreira? Nunca! Não que eu não merecesse em algum momento, mas
vindo dela, jamais tinha sido comunicado esse cartão amarelo. Eu tive uma conversa difícil numa semana, uma semana depois eu fui demitida. Então, é muito difícil, porque muitas vezes você acha que tem bons acordos como colaborador, né? Você tem bons acordos, fala, não, tô tranquila, eu sei que se eu estiver indo num caminho errado, alguém vai me sinalizar e eu vou ter tempo de corrigir minha rota para que eu não provoque, entre aspas, a minha própria demissão. Então, por mais que tenham sinais, se você está numa empresa que tem um processo estruturado de feedback e você recorrentemente está ficando ali não supera, sabe, os critérios de uma avaliação de desempenho, pô, é sinal de alerta. Ou você vai fazer alguma coisa para reverter essa situação, ou você vai olhar para o lado e ter que nem nosso amigo André, plano B, C e D para sua carreira. Agora, isso quer dizer que você nunca vai ser surpreendido por uma demissão? Não, estou aqui para provar, tá? Eu posso ter sido muito bobalhona, talvez olhando em retrospectiva eu veja alguns sinais de que aquela mesma liderança não costumava honrar os acordos que fazia com outras pessoas em outras dimensões, que depois você gruda lé com cré, mas só para dizer que a melhor forma, na minha visão, sendo colaborador, não ser surpreendido é estar alimentando seu networking, tá sempre atualizado na sua carreira, com os assuntos, estudando, fazendo o seu papel, porque se do dia para a noite você ficar open to work involuntariamente, você vai precisar se recolocar rápido, então faça a sua parte. Próximo. E como que é, Gabi? Não seja interesseiro, seja interessado ou interessada, né? Exato. Interessante, que é importante também, você se manter uma pessoa interessante também. Mas Pedro que não quer falar de layoff, eu acho. Não, pera lá, antes eu falo muito essa do ser interessado e não ser interesseiro, né? Para mim é essa frase. Assim, todas as relações precisam ser interessadas e não interesseiras. Que a gente falou sobre mudar emprego por questão de dinheiro, tudo bem, né? É uma relação, um ponto de interesse próprio e tá tudo bem. Mas ao longo do tempo, de novo, se a sua postura é uma postura interessada e não interesseira, isso conta muito e significa muito nesse momento de disrupção. Boa. Então, antes da gente entrar nesse tema de layoffs, você falou tanta coisa legal, Gabi, que eu queria, enfim, explorar um pouquinho mais com vocês, porque me veio muitas cenas na cabeça, muitas histórias, algumas pessoais, outras de terceiros, aí pra gente contar. Mas no final, cara, tudo volta para a cultura organizacional, né? Então, a pergunta foi, cara, se você a colocação foi, se você teoricamente está numa empresa que tem um processo estruturado, tem reuniões de feedbacks, tem sistema de avaliação, o seu líder é preocupado com isso, teoricamente você não deveria ser surpreendido. Mas via de regra a gente sabe que nós somos surpreendidos, né? E aí é muito legal quando você vai para a cultura organizacional, que no final, se você olhar para o lado, evidências tinham de que, de fato, as decisões não são colegiadas, elas são autocráticas, depende de 1, 2, 3 tio ali que vão tomar a decisão no café, e se você não tá nesse clãzinho, já era, né? Eu e o Pedro, a gente dividiu uma das companhias que a gente brincava, olha, um dos critérios de sucesso aqui, foda-se a avaliação 360, foda-se o bônus do final do ano, o 100%, 110% você bateu, o critério real de avaliação de performance era se algum líder mais sênior do que você subia num palco e tirava sarro de você. A gente percebia quem era mais promovido, verdade, se fizesse estudo quantitativo... Bullying, não é sarro assim, fazer uma piadinha, era bullying. Era bullying pesado, assim, que as pessoas batiam palma, a gente ficava assim, caraca, velho, não acredito que a turma achei isso bonito. Então, assim, quanto mais zoada era a pessoa, já era o grande termômetro de, ó lá, essa aí é a próxima promovida. 6 meses é o próximo promovido, é a próxima promovida. E, cara, batata, isso acontecia e acontecia bizarramente. E nessa mesma companhia, Gabi, queria contar uma história de um amigo sem expor, porque ele me pediu para não expor nesse sentido, mas é que para mim é a história mais bizarra sobre demissão, cara. Posso contar? Boa. Fiquem, gente, vai ter fofoca. É isso vai que ter fofoca. O brasileiro gosta, entendeu? Aqui a gente tá só pela fofoca. Vai, André Cornejo. O que a gente gosta? Figurinha de fofoca nova no WhatsApp. Se você quiser a figurinha de fofoca, você deixa uma mensagem, comenta aqui nesse vídeo, nesse podcast, e a gente manda a figurinha de fofoca para você. Gente, a gente gosta do quê? Esqueletão e fofoca. É disso que o povo gosta. A gente gosta de meme, velho. A gente gosta de se comunicar por sticker. É disso que a gente tá falando. Nessa mesma companhia de que o mais zoado era o mais promovível, aconteceu uma história muito bizarra,
de uma pessoa que é amiga minha, e ela teve um papo muito sério com essa mesma pessoa que eu falei o seguinte: cara, você passou a mão na minha bunda uma, duas, você não vai passar a terceira. O mesmo CPF, corroborando a hipótese de que a gente não sai de CNPJ, a gente sai de líderes, né? Líderes não, chefes, né? Pessoas Zé Ruelas, enfim. E aí, esse cara, ele caiu na falácia do, aqui você tem que trazer a real e falar a verdade sempre, né? E aí esse cara foi falar com o gestor dele e falou o seguinte: olha só, eu queria te trazer uma informação importante, dado que a gente tem uma cultura de abertura e tudo mais, que eu estou no momento pessoal de fazer um grande comprometimento na minha vida, que é a compra de um apartamento novo. Eu vou pegar grande parte do meu orçamento familiar, vou alocar no patrimônio e eu não vou conseguir amortizar, eu vou pegar um financiamento de longo prazo. Eu tenho um filho pequeno, uma esposa que depende da minha renda. Eu estou te dando essa informação porque, como eu nunca recebi nenhum feedback seu, ele falando com essa pessoa, né? Eu queria saber se está tudo bem ou se a gente vai ter alguma surpresa no ciclo de avaliação, que tá aí, daqui 2 meses. Resposta desse chefe: cara, continua fazendo o que você está fazendo, que tá 10, tá tudo ótimo. O que você entende com isso? Cara, beleza, estou no jogo, as pessoas gostam do meu trabalho, gostam do que eu faço. Cara, passou um mês, esse meu amigo falou que estava no café, sentou super feliz. Cara, você não vai acreditar, é hoje que eu vou fazer a assinatura do meu apartamento, você acredita? Aí essa pessoa: apartamento? Ele: você lembra que eu te falei há um mês que eu ia comprar um apartamento? Ele: cara, não lembro do apartamento. Ele falou: como você não lembra? Eu tava aqui na sua frente, eu falei do apartamento, que a pergunta, né, se ia ter surpresa ou não na avaliação. Ele falou: cara, me dá um segundo que eu preciso fazer uma ligação e já volto. Bom, história longa curta, vocês já entenderam para onde foi essa conversa. Ele foi demitido nesse dia, cara. O mesmo cara que ele teve uma conversa, abriu o coração, abriu o peito, de que jogou o jogo limpo, de que ele ia fazer um comprometimento financeiro que ia impactar o orçamento familiar, a vida, o sonho da família dele. E o cara estava tão avoado que entrou por aqui, saiu por aqui, mandou o cara embora. Resultado, esse que mandou embora, e o do passou a mão na bunda 1, 2, 3 vezes, o cara foi promovido recentemente. Do tipo, cara, olha o nosso... E volta para mim, pro papo dos líderes medíocres, assim. Olha o tipo de pessoa que está liderando corporações, que está decidindo o futuro de pessoas. E, cara, a gente tem que criar mecanismos para, primeiro, desmascarar esse tipo de perfil, e segundo, a gente tem que fazer a nossa com marca pessoal, networking, plano A a Z, porque a chance de você cair nesse lugar, mesmo numa companhia que tem processo, tem avaliação 360 e tudo mais, é real. Eu tô falando uma das marcas empregadoras mais famosas do Brasil. Então, assim, cara, muito difícil, né? Odé, eu acho que isso conecta não só com líderes medíocres, mas com o episódio que a gente discutiu, se a empresa é a família. Não é. E com performance política, tá tudo amarrado. Tá tudo alinhado. Tudo amarrado. Provavelmente, se você tiver um grande B.O. na sua vida, juntar suas trouxas e bater na porta da casa da sua mãe, é muito provável, não todos, sabemos que tem, né, famílias de todo jeito, é muito provável que ela te aceite e te acolha. O teu chefe não vai fazer isso, tá? Então, eu acho que você trouxe um elemento, apesar de eu ter feito uma fala muito mexida sobre a minha própria demissão, porque de fato é um assunto que me fez pensar muito. Sim, existiam sinais de incoerência dessa mesma liderança, que não era uma coisa muito visível, assim, que na frente das câmeras, e quando estava todo mundo se comportava de um jeito, quando estava de portas fechadas, falava de outro jeito. É o mesmo que a gente usa na nossa vida pessoal, sabe? Se você tem um amigo que é muito fofoqueiro, muito provavelmente ele fofoca de você para outra pessoa. Então, se você tem um líder que acha que, ai, não, ele se abre comigo eu posso ter conversa, ele vai estar falando de você também mal pelas suas costas, porque as relações humanas, elas são complexas. A gente tenta simplificar, mas elas são complexas. E o limite de onde a gente até onde a gente pode ir para se abrir na organização, no sentido de, aqui eu posso me comunicar, falar do meu apartamento, cara, quando eu publico e falo da minha demissão, tem sempre um outro lado que é o seguinte: então, Gabi, você está dizendo que todo mundo tem que ser cínico. É difícil. Algumas pessoas acham que sim. Eu não acredito muito em cinismo.
talvez em alguns momentos não, mas eu acredito da gente estabelecer boas barreiras. Aí eu deixo... Pedro Procno é muito mais racional do que eu nesse sentido. Como é que a gente estabelece barreiras melhores entre o que é uma relação amizade, familiar para gente, que a gente pode se abrir, e o que é uma relação corporativa, que você se abrir demais, na verdade, te expõe mais do que te beneficia. Então, precisa tomar cuidado com isso. Eu tive acesso a muita informação confidencial muito jovem, liderando muito jovem. Eu tive muita dificuldade de acomodar essas coisas. Muita dificuldade, porque são coisas realmente, muitas vezes, pessoais e tal. Então, talvez a gente não esteja dando tantas respostas objetivas nesse episódio, mas é porque o tema é realmente complexo e a gente precisa ir costurando para não se expor demais. Porque, sim, se você se expuser demais, pode ser que você cause a sua própria demissão. Mas daí, Gabi, eu acho que é importantíssima essa reflexão, mas eu queria propor aqui o gato propondo a visão do cachorro otimista dessa história, que é o seguinte, vamos nos colocar, porque também somos, né, a não ser que você esteja em cima da pirâmide, onde você não tem ninguém que é teu chefe, mas todo mundo tem um chefe sempre, né, a maior parte das vezes, que é, se você chegar nesse momento de inflexão, de ter que tomar decisões duras desse jeito, se você vai, às vezes, assumir a bronca, ou se você vai deixar a corda arrebentar do lado mais fraco, você vai botar o teu na reta e falar, não, realmente, o demitido tem que ser eu, e não o time aqui, ou você manda 2 embora ali, resolve a política lá para cima, de novo, este ambiente, ele é complexo, essa discussão é fundamental e a gente não pode perder isso de perspectiva, porque é muito fácil a gente olhar para o outro e falar do comportamento dele, mas temos que refletir também sobre o nosso próprio comportamento nessa história. Mas o que me leva para todos esses pontos, acho que tá tudo bem você tomar essa decisão de sair de uma empresa por algo que você julgue que vai ser melhor para você. Falamos sobre ter as opções mapeadas, o André de A a Z, eu no máximo tenho a opção B, B1 no máximo, acho que tenho que pensar, e já estou achando que eu tenho que fazer um planejamento da minha carreira de novo, baseado no que o André diz, mas acho que todo mundo tem que ter essa perspectiva, que é onde eu quero estar daqui a X tempo, daqui muito tempo, né, para onde eu estou caminhando, é fundamental ter essa visão, trabalhar para ter relações ancoradas em confiança e transparência, mas não ser ingênuo para isso. Então, de novo, no fim do dia, isso é extremamente complexo, porque demanda um equilíbrio de coisas muito distantes, né? Ou conviver com essas ambivalências o tempo inteiro, com o ponto A e o ponto B. Bom, eu sou filho ou cria aqui de um layoff, né? Eu na empresa que trabalhava, que teve os layoffs, eu era a pessoa da área de comunicação que organizou do ponto de vista de comunicação corporativa, né, ou seja, zero impacto sobre a decisão de como ia ser feito o processo de layoff, mas puramente segura a bronca aí, né, não deixa sair muita matéria de jornal lá fora de 2 ondas de layoff, e quando começou a chegar próximo da 3ª onda, que sabíamos que ia acontecer, eu entrava em conversas em fóruns onde as pessoas me perguntavam sobre a 3ª onda de layoff e eu não sabia responder, porque eu não tinha informação sobre a 3ª onda de layoff. E aí eu cunhei o termo de que se você não faz parte do plano, você é o plano, entendeu? E foi justamente isso. Eu lembro de claramente 15 dias antes, assim, meu pai me ligou, eu tava para começar a fazer esporte, e ele, puta, como é que você tá? Tá tudo bem, né? Aquele papo natural de uma conversa, eu falei, puta, eu vou ser demitido. Meu pai, imagina, isso não vai acontecer, cara. Todo mundo que eu falava, né, abri isso com 2 ou 3 pessoas mais próximas na empresa, todo mundo imagina, cara, isso não vai acontecer. Eu tenho um cargo super importante, né, super relevante, tem feito um trabalho bem feito e dito e feito, né. No dia que ia ser o layoff, eu sabia o dia que ia acontecer, cara, chega uma mensagem da minha então chefe na época, você pode entrar daqui 5 minutos e um link. Cara, assim, não precisava dizer mais nada, né, era só o RH vai entrar em contato com você. Cara, lembro da sensação, é uma merda. E eu escrevi uma longa newsletter sobre o processo de layoff, porque para mim ele, no fim, o layoff eu acho que é o caso mais extremo do ser demitido, pela forma com que ele é feito, eu acho, que ele é necessariamente massivo, né? Ele não é individualizado, ele é massivo. E eu escrevi uma newsletter chamada Layoff, um MBA sobre gente e gestão. Porque se a gente começa a analisar isso sobre diferentes ângulos da própria empresa, do CEO, e teve
N discussões sobre isso, da responsabilidade dos CEOs com layoff, porque isso, fim do dia, é má gestão de empresa e eles deveriam ser responsabilizados por isso, e a maior responsabilização que eles vão ter é muito feio, não faça mais isso, e as ondas seguem tendo, mas fim do dia, de novo, isso faz parte deste acordo que é trabalhar em corporações, quaisquer que sejam elas, mas a forma com que isso é feito é a forma que mais importa, né? Lembro de mandar uma mensagem para essa pessoa que era minha chefe e falou assim, cara, acho que o quase ano que a gente trabalhou junto merece muito mais do que os 3 minutos que a gente teve de reunião ontem. Foram 3 minutos entre eu entrar, tá lá a moça do RH sentada muda, com uma cara de porta, chegar, ficar 3 minutos assim, cronometrados no relógio. Vamos sentar para conversar, porque também se procura respostas, né, ou perguntas sobre aquilo que é justamente o surpresa. Essa surpresa é puramente uma decisão transacional ou tem alguma coisa que não estava sendo dita e que agora a gente consegue dizer? E eu levei 2 meses para ter uma resposta para essa mensagem. Então, de novo, esses elementos são foda. Então, também, para quem é líder e precisa fazer isso para baixo, ou para quem é liderado e recebe esse tipo de notícia, fim do dia, a forma é o que mais importa. É o lance do interessado ou interesseiro, é a mesma coisa. A gente sabe quando a gente sai de empresa, todo mundo é amigo, maravilhoso, cara, 15 dias depois já ninguém se fala direito, aquelas amizades da vida já não são tão da vida assim, tem N coisa aqui e tá tudo bem, papo para outro episódio desse Entre Linhas, mas a forma com que você trata pessoas e resolve essas coisas é o fundamental. E fim do dia, eu acho que a linha central aqui do sair de uma empresa, ou seja, pedir demissão, ou ser saído de uma empresa, que é ser demitido, tudo passa por isso. Passa pela forma com que você constrói essas relações com as pessoas do seu entorno, para baixo e para cima de você, porque é natural cruzar com essas pessoas no mercado, no mundo lá fora, especialmente se você está em posições de liderança ou em empresas de altíssima performance, que procuram funcionários de nível semelhante, e isso conta muito. É o teu capital pessoal, é o que você vai levar para a vida, é o que você deveria se dedicar a construir, com certeza, ao longo do tempo. Pedro, eu amei a sua fala. Eu concordo tanto sobre esse lance da forma, que eu acho que é o que a gente trabalha muito na comunicação, né? Você como RP, eu como jornalista, a gente fala sempre não só do conteúdo, mas a forma, como você entrega, que eu acho que é um outro bicho, porque o mundo corporativo ele tem uma capacidade de distorcer a parada, que eu acho que merece o quê? Um próximo episódio falando sobre demissão humanizada. Isso existe hoje no Globo Repórter. Do que se alimentam os bichos que fazem demissão humanizada? Porque assim, as pessoas acham que é o ato, né? E o ato é importante, mas é tudo que vem antes, não é somente o ato. E tudo que pode vir depois, como o Procno falou, boas conversas, bons... E aí eu não queria perder só a oportunidade de contar uma fofoca, né? Porque isso é de fofoca que o povo gosta. Primeira coisa, vamos usar o português claro. Layoff é demissão em massa, gente. Layoff, demissão em massa. Isso quer dizer que mandou uma cacetada de gente embora num único dia, sempre ancorado na... porque a gente contratou demais, não vieram os resultados, agora a gente precisa diminuir, etc e tal. Mas eu vou contar aqui em off, já entrevistei um CEO, numa das minhas andanças. Não, eu não estava fazendo um papel de jornalista de apuração de veículo aberto, então eu não podia falar o que eu bem quisesse, era um conteúdo de marca, ou seja, quando a gente faz conteúdo de marca, a gente está assumindo ali que aquele conteúdo é em nome da empresa, e esse CEO desligou o microfone. Quando eu fui entrar no assunto de layoff, que eles tinham passado por 2 também, ele olhou no meu olho, gente, eu juro por Deus, ele olhou no meu olho e disse, sabe o quê? Não, isso aí, a gente estava com um time meio inflado, a gente está capitalizado, está tudo bem, mas a gente estava com um time meio inflado, já que rolou uma onda, a gente entrou na onda também. Então, assim, você acha ainda que vem uma justificativa, mega, blaster e tal, quando no fim do dia tem liderança que precisa mandar a gente embora, não consegue fazer no momento, aí ele baixa um decreto dentro da organização falando, cortem 10% dos seus times. Ele sabe que os líderes vão ter que cortar ali, etc e tal, e aí o trabalho está feito, entendeu? Não é problema de capital, não é problema de precisa fechar ou bater o EBITDA, às vezes é problema só de má gestão mesmo. Diga, Procno.
Me revolta. Eu vou até abrir aqui o meu WhatsApp para falar disso, que eu acho que tem um exemplo maravilhoso. Enfim, demissão em massa foi maravilhoso termo. Eu ia falar isso e tinha esquecido ali na minha fala, porque nessa newsletter também eu achei um estudo que estudava empresas que fizeram grandes demissões em massa, porque não chamava layoff, na década de 80 e 90, né, onde chamava demissão em massa ainda. E estudaram o impacto dessas demissões em massa nos funcionários ao longo do tempo. E o impacto era gigantesco, do tipo 65% das pessoas desenvolvem uma doença grave entre 12 e 18 meses depois de uma demissão em massa, quer seja cardíaca, vascular, psíquica, qualquer coisa. Então o impacto é gigantesco na vida dessas pessoas e por isso a forma importa muito. E eu tenho um grupo aqui de chama ex-Meta-Mates, que é a turma da Meta, que passaram por layoff, eu não passei, obviamente, por esse layoff lá na Meta, mas tem um gráfico maravilhoso que fizeram aqui do Axios, que é um veículo gringo, onde ele mostra o gráfico de receita por funcionário ao longo dos anos. E a receita fica estável ali de 2016 até 2019, aí ela cai um pouquinho para 2020, né, pandemia. Meta é uma empresa de tecnologia, ou seja, usava-se muito da infraestrutura da empresa e baixa receita, porque pandemia todo mundo parou de anunciar, mas todo mundo foi para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram para consumir conteúdo, se mantém em contato o dia inteiro. 2021 cresce, 2022 baixa, 23 cresce, 24 cresce. E a receita é de 1,1 milhão de dólares por funcionário. No grupo ali eu não consegui encontrar ninguém que faturava 1,1 milhão de dólares por ano de salário. Mas é isso, esses números só aumentam, não necessariamente é impacto, é lógica, é dinâmica. E compreender que isso faz parte do jogo é fundamental. É isso que é o paradigma, para mim, da nossa sociedade hoje, é compreender que isso pode acontecer, que está tudo bem, que por isso a empresa usa você, obviamente, para determinadas coisas, e estou falando aqui de um termo churo, não necessariamente de judiar e escrachar, mas é aquela relação transacional que a gente falou, e da mesma forma você pode também usar a empresa de alguma forma, o seu sobrenome corporativo, para construir a sua reputação, para participar de eventos de mercado, para se conectar com pessoas e manter essa rede ativa que vai te ajudar numa eventual ruptura dessa relação. E isto é uma relação sadia, está todo mundo consciente e sabendo o jogo que está jogando. Gente, foi muito denso o depoimento de vocês, no sentido mais positivo da palavra densa, assim, no sentido de tem muito recorte, foi muito verdadeiro. Obrigado pela coragem em baixar a guarda e trazer alguns assuntos tão sensíveis para vocês. Achei muito legal, e acho que esse é o rico aqui da nossa experiência, né? É tentar conectar as nossas provocações com histórias pessoais, né? Que trazendo exemplos do que funcionou e não funcionou para a gente. E você sabe, Gabi, que análogo a esse CEO que olhou no seu olho e falou assim, a gente estava meio inflado, aproveitamos mesmo e entramos na onda. Eu trabalhei numa empresa de bens de consumo, e aí essa decisão de layoff foi tomada unilateralmente pelo CEO, e ele me justificou o seguinte na época. Falou, cara, é o seguinte, as verbas rescisórias vão abaixo do meu bônus. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Eu sou cobrado por, sei lá, EBITDA, que é uma das linhas ali do demonstrativo financeiro, e gerencialmente nessa empresa, quando era cobrado pelo global, a rescisão era colocada embaixo. Então, o que ia acontecer para ele fechar um resultado bonito? Menos despesa com pessoas, mais resultado e mais margem. E a verba, o caixa que sai para pagar a rescisão, FGTS, 40%, tal, ia lá em outro lugar, a empresa estava perdendo dinheiro, estava saindo mais dinheiro, mas o cara estava batendo meta. Então, é isso que eu falo quando você pode ter a sua 360, a empresa pode falar que tem os fóruns de avaliação de performance, as curvas forçadas, o discurso bonito de não seja surpresa, tal. Gente, a vez que eu fui demitido, e não é mentira, eu fui demitido logo em seguida de um workshop puxado pelo VP de People falando assim, demissões não podem ser surpresa. Cara, eu dei muita risada. Eu falei assim, primeiro que eu já sabia, né? Eu falei, cara, eu já sabia. Mas, caralho, você é burro? Precisa ser logo depois, cara? Porque, assim, se eu tô gravando, se eu tô preocupado em te fuder, eu te fodo rapidinho com esse negócio que aconteceu. Então, assim, cara, você é muito idiota, você é muito medíocre. Eu sou uma pessoa muito difícil de liderar, gente. Vou ser bem sincero aqui,
Porque eu tenho esse perfil de que, cara, se eu tô junto, eu tô junto. Se eu não tô, não tem o que me segure, cara. Isso vale pro meu relacionamento também, né? Eu vejo muita gente que fica nas companhias, e as companhias ficam com as pessoas pela primeira lei de Newton, inércia. O objeto que está em movimento tende a se manter em movimento. Cara, isso é muito ruim, porque a gente vive no automático, e aí, de repente, a vida passa e a gente não teve as experiências que a gente gostaria de ter tido, né? Mas a frente que eu ia trazer, puta, que foi muito legal o depoimento aí de vocês dois, com todo esse histórico de layoff, de não ter surpresa, é a frente do como, né, turma? Na boa, sem dourar a pílula, cara, negócio, um dos principais objetivos de uma firma é se sustentar financeiramente, inclusive até se a gente quiser recortar isso por uma ótica ISD de sustentabilidade, cara, o primeiro pilar de sustentabilidade é a empresa parar em pé com as próprias pernas, é gerar caixa e gerar margem positiva, ponto. Às vezes envolve decisões mais duras, que óbvio que não são fáceis, de mandar as pessoas embora, e isso faz parte do jogo, e quanto mais a gente senta em cadeiras estratégicas, na boa, menos a gente tem que sofrer com isso. E aí volta até num assunto que a gente já falou no passado, né, Gabi, ali da empatia total, e, cara, você carrega um peso do tipo, fui eu que trouxe as pessoas para o barco, eu que vendi o sonho, agora eu que vou pular ou eu que vou demitir. Cara, assim, por isso que tem menos líder do que liderado, porque liderar tem um custo associado muito, muito grande, e não é fácil, e faz parte do ofício, né? E é por isso que eu acho muito legal essa frente do como. Eu não tinha essa estatística, Pedro, de que esse tanto de gente desenvolvia doenças sérias, graves e tudo mais. Deixa eu ter uma fala aqui que eu sou esse perfil meio nerd de interesses aleatórios. Então, às vezes eu vou estudar umas paradas que não tem nada a ver com nada, mas normalmente quando eu enfrento uma situação e que eu quero entender mais sobre ela, eu começo a ficar obcecada pelo tema. E óbvio que depois da minha demissão, eu fiquei obcecada pelo tema demissão. E aí eu comecei a questionar, observar, também fiz uma retrospectiva do meu papel como líder, como eu fiz maus processos de demissão para trás, assim, repassei na minha cabeça, sabe? Puta, falei aqui, porque depois que você passa, né, você é o demitido de forma surpreendente, entre aspas, você começa a reavaliar muita coisa. E eu achei muito legal a sua fala, Dé, quando você deu o exemplo do resultado e de como esse CEO fazia esse resultado. Eu acho que não à toa esse programa chama Entrelinhas. Por quê? Gente, acontece muita coisa nas entrelinhas. Muita coisa. E o nosso objetivo aqui, se a gente está conseguindo ou não, você que nos diga, é discutir essas entrelinhas que, às vezes, ninguém, né, a gente não está parando para prestar atenção. Diga, Próquino. Tava catando aqui o botão, não, tava procurando o botão. Cara, super, e eu tinha anotado aqui do lado, Gabi, não sei se você quer terminar e eu falo depois, mas sobre quais entrelinhas ler para saber se está chegando um processo de demissão em massa ou significativo. Acho que tem dois grandes sinais aqui que eu pego. Aguenta aí que eu só quero fazer o comentário, porque você falou do lance de desenvolver doença grave, e quando eu fiquei obcecada pelo assunto, eu comecei a pesquisar e me deparei com coisas que bebem ali de fonte de ciências sociais, mais da psicologia, talvez na biologia eu acho que também traz uma explicação, né? Que quando a gente é demitido, a gente fica de frente com duas coisas que são uma das mais temidas por nós seres humanos. A primeira coisa é fracassar e a segunda coisa é ser rejeitado. É na hora, assim, você foi demitido, na hora você já sente assim, puta, fracassei. Por mais que tenha, seja layoff, que tenha uma mega, você sempre vai se perguntar por que eu, por que agora. Então, assim, fracassei, você baixar a cabeça e aceitar que foi, entre aspas, um fracasso ali momentâneo na sua carreira, é muito difícil da gente lidar. E ser rejeitado, o jeito, por exemplo, que a minha demissão foi feita, eu fui chamada no coworking, onde só ficava uma parte do time comercial. O meu time estava na sede. E eu fui demitida no coworking. Eu não pude nem voltar para minha mesa. Eu não pude dar um abraço. Uma pessoa do meu time levou minhas coisas numa caixa no dia seguinte na minha casa. Então, assim, você ser expurgado do ambiente que você construiu boas relações, e voltamos lá no nosso episódio de somos uma família ou não, é uma sensação tão avassaladora para alguns
que eu não duvido desse dado, eu não tinha esse dado também, Próquino, que de fato algumas pessoas desenvolvem doenças sérias, provavelmente sofrem de questões de saúde mental, porque você lidar com a rejeição e você lidar com o fracasso é a mesma coisa de você lidar com um processo de luto. Tem um trabalho de luto a ser feito, de você se afastar, né, Freud? De você se afastar do objeto e conseguir depois trabalhar a sua, como diria Freud, a sua libido em outro lugar. Então, acho que essa relação acontece e é por isso que essas histórias de demissão mexem tanto com as pessoas. Quando eu fiz um post no meu LinkedIn, 2 anos depois da minha demissão, um post curto, deu mais de 2,5 milhões de visualizações. Mais de 3 mil pessoas comentando, gente. Cada história de demissão pior que a outra, para vocês verem como isso mobiliza mesmo o ser humano, porque é o que me conecta a vocês. Esse medo de fracassar e rejeitado, no final do dia, me conecta a vocês. Lá há séculos atrás, né, Dé? Se eu fosse rejeitado pela tribo, o que aconteceria comigo? Eu morreria. Suas chances de sobrevivência minguavam e tendiam a 0. Então, aí é que tá, por isso que eu falo que bebe também da biologia isso. Então, eu só não queria perder esse gancho, porque se você passou recentemente, ou está acontecendo na sua vida hoje, saiba que isso é, entre aspas, normal, é um sentimento que vem, que a gente precisa lidar com ele, por mais que você tenha plano A, B e C, o momento, o dia da rejeição vai te doer e tem que processar isso para você não ficar com um discurso muito doido quando você for fazer as próximas entrevistas, porque acontece demais, né? Gente que ainda não curou o trauma e começa a falar umas coisas em entrevistas que eu já ouvi também, seria um outro capítulo aqui. Vai lá, Para a gente começar aí para o fechamento dessa história, só para trazer esses dados, foi Harvard que fez esse estudo do tema das demissões em massa. Eu posso depois colocar em algum canto aqui o artigo, falando sobre como o layoff ocupa a 7ª posição entre os eventos mais traumáticos na vida das pessoas. E os impactos de longo prazo podem incluir até 2 anos para as pessoas recuperarem totalmente do processo. Mais do que isso... Deixa eu falar, quentinho. Eu tive aula de luto e melancolia essa semana no meu curso. É o tempo de luto, tá? Em média, até 2 anos para você... 2 anos, ou seja, 2 anos de impacto em diferentes níveis, até para recolocação. É um para psicanálise, 1 ano é um luto bem trabalhado, em até 2 anos você pode ainda estar sofrendo. Tem impacto na vida financeira de até 10 anos. Posso só tornar os números aqui, André? Aumento de 83% na chance de pessoas saudáveis desenvolverem algum problema de saúde em até 18 meses após o layoff. O risco de suicídio aumenta de 1,3 a 3 vezes para pessoas impactadas por layoffs ou demissões em massa, né? E é isso daqui que a gente precisa prestar atenção quando vai fazer um processo desse. De novo, é uma relação transacional, mas se não é bem feita, é esse tipo de impacto que vai ter. E aí, desculpa, fala, André, e aí eu vou dar aquelas 2 dicas tá bom, as 2 dicas aqui para mim que são sinais que foram muito marcantes em processo de demissão em massa, e se você extrapolar isso para diferentes perspectivas dentro da empresa que você trabalha, podem ser muito verdade, mas usualmente a primeira coisa que uma empresa corta quando ela vai começar a fazer uma redução de quadro, e não necessariamente nessa ordem, mas a primeira coisa que acontece param as contratações. Tem 2 headcounts, 2 vagas, 2 cadeiras que a gente vai ter aqui no próximo semestre. E aí essas cadeiras começam a pegar uma gripe, aí elas pegam uma pneumonia, aí elas vão ficando cada vez pior de saúde, vão para a UTI e morrem, essas 2 vagas. Este é um sinal importante de que pode ser que a estrutura esteja inchada, e se isso acontece de forma crônica na empresa, significa que a empresa inteira vai ser afetada. Se está de forma crônica na tua área, dependendo do tamanho dela, pode ser que a sua área seja afetada. E a segunda coisa, quando vai vir uma porrada grande, é o grupo de recrutadores. Porque uma empresa que não vai, ou que vai demitir muita gente, ela fatalmente não vai abrir muitas vagas, porque não é aquele turnover forçado, ela precisa desfazer de pessoas. E se você precisa se desfazer de pessoas, você não pretende repô-las, recolocá-las na empresa, você demite recrutador. E aquelas áreas que não são diretamente ligadas ao core da empresa, né, ao dia a dia do negócio. Então, normalmente áreas de marketing, comunicação, enfim, todas essas áreas são usualmente as primeiras a serem afetadas, então são sinais importantes. Agora, esse da vaga, assim, da posição, não, nós vamos contratar mais uma pessoa, e daí essa vaga desaparece, esse para mim é o principal ponto aqui de... Enfim. Amei.
Bem o tipo de entrelinha que a gente precisa entregar para a galera ficar atento, Próquino. Vai aí, Dé. Boa, Pedrão. E aí, eu entendo que esses são, digamos, sinais do nível da firma, né? Que você consegue pegar os macro sinais, as tendências e tudo mais, né? Antes de falar o que eu ia comentar, só para continuar nessa temática, acho que umas frentes que mais próximas e tangíveis ali da sua área de atuação, na boa, é aquilo que a gente falou no episódio de política. Cara, se você percebe que o seu líder, inclusive, ele não tem poder político, você está mais em risco. Se a sua área promove menos pessoas e a área do lado promove muitas pessoas, aquela área tem mais capital político e é mais estratégica para a empresa, definitivamente, né? Falando a real aqui. Então, se você tá no... Tá no mudo, Pedro. No mudo, Pedro. E se você tá numa área fragilizada, um líder fragilizado, fatalmente não vai te bancar, sustentar e nem ninguém do time quando precisar chegar num momento desse. Então, a primeira pessoa fala assim, não, tá bom, eu vou cortar aqui no meu time e a gente resolve esse problema. Fica tranquilo. Está devendo nessa relação, né? Isso. E isso, inclusive, é teoria da econometria. Economia dentro das organizações, que, gente, gestor paga boleto, galera. Não sei se vocês sabem disso, mas gestor paga boleto. E, via de regra, são seres completamente avessos a risco. É o famoso, o prego que mais se destaca é mais martelado. Então, a maioria tem isso na mente, na cabeça, incrustado em crenças lá dentro da identidade deles e delas, de que eu tenho que baixar a cabeça e trabalhar. Então, um perfil desse, desculpe, não vai te proteger, não vai te bancar. Então, acho que isso também é uma evidência boa. Mas uma frente que eu queria trazer, turma, se eu puder retornar aqui no assunto anterior, né, da gente falar ali de demissões e dessa causa cognitiva, psíquica, né, do luto, que no final a gente está falando de uma morte, né? Um luto é uma morte. Para a gente conseguir lidar com isso, a gente tem que renascer, tem que passar pelo período de Páscoa. E acho que nada melhor do que a gente passar por um período de renascimento, como a Fênix, do que ter rituais de passagem. Acho que isso ajuda a cura e assim por diante, né? Mas, fazendo um paralelo, eu vou entrar num paralelo mórbido, assim, horroroso, né? Mas vocês sabem que eu gosto muito de aventura em montanha, altitude e tudo mais, né? Eu faço algumas coisas desse sentido. E a gente sabe que montanha, eu nunca escalei o Everest, eu falei para minha esposa que é o meu próximo objetivo, mas ela falou assim, André, só se você for um homem solteiro. E aí, eu não pretendo... Gente, tá balada de novo? Gente, fazer perfil no Tinder... Ah, não dá, cara, assim, nessa altura do campeonato, então o Everest vai ficar para a próxima vida. Só que semana passada, acharam pedaços, puta, que merda que eu tô falando, cara, acharam restos, puta, piorou, acharam a bota de um dos primeiros exploradores do Everest, e que até então era uma intriga, será que ele chegou no topo, será que não chegou no topo, que ninguém mais achou o corpo desse cara. E aí, depois de 70 anos, se eu não me engano, acharam quer dizer, a hipótese é que vão fazer teste de DNA e tudo mais, mas o ponto esse cara não teve um ritual, esse cara não teve um luto para a família talvez achasse que estava vivo, que fugiu, né, a gente cria essas coisas na cabeça, e muito do que me trouxe essa reflexão do Pedro, a gente fala muito de quiet quitting, né, e aí não quero nem discutir, porque quiet quitting, eu já acho que a pessoa, tipo, cara, não tem nem vez comigo, porque eu acho que a gente tem que fazer a nossa responsabilidade, e a pessoa é intransferível, porque é a parte que a gente controla, né? Agora, tem um termo tão importante quanto, que é o quiet firing, né? Que é a empresa começa a te demitir, mas ela não banca, porque, como o Pedro falou, custa, sai caixa, é caro pra cacete, só que ela começa a te deixar de escanteio, deixar no banco de reserva, te tira do projeto, não te comunica mais. E isso, para mim, talvez seja tão pior, ou mais cruel do que, de fato, uma demissão ou um layoff em massa, porque aí é um desrespeito por completo com a pessoa. Vocês concordam com isso? Eu tô aqui já querendo ligar para a Dirce, que é a minha analista, porque eu já fui demitida indiretamente. É uma demissão que você fica sem alternativa. E aí a sua única alternativa é ir embora. E, gente, isso não tem absolutamente nada diferente do que acontece nas nossas relações. A gente já viu acontecer ou com a gente ou com amigos, casais que estão ali só pela hora da morte e ninguém toma uma decisão e aí vai acontecendo o quê? Palhaçada em cima de palhaçada até alguém desistir e sair andando. Então, assim, por quê? Porque é do ser humano. Tem gente que não consegue chegar e falar, então, não dá mais?
E tem empresa, tem líder que não consegue falar, então, não dá mais, então ela vai minando tua autoconfiança, ela vai minando, vai te cercando, e aí você fica sem alternativa. Eu acho que é por isso, exatamente por isso, que é um assunto que mexe tanto com as pessoas. E você falou das coisas mórbidas, né? Mas acho que no conceito freudiano, a gente coloca a nossa energia vital, nossa libido, num objeto, né? Quando a gente está falando do luto, pessoa, é na pessoa amada, e quando essa pessoa amada se vai, a gente precisa romper, trazer a libido de volta e transferir para algum outro. Isso leva tempo, é o trabalho do luto. Então, muita gente, às vezes a gente não tem tempo, porque no mercado de trabalho, a gente não tem tempo de ficar em casa olhando para o teto e falar, ó Deus, ó céus, como é que eu resolvo? Então, acho que é muito comum a gente se amargurando muitas vezes com o assunto demissão e não tratar a causa, que puta, você foi rejeitado, é isso aí, vida que segue, quem nunca, sabe? Quem nunca levou uma bota, no final do dia é isso. Boa, total. E você sabe que até conecta com outros papos, né? Vem um recorte geracional, e a gente falou disso quando a gente falou lá no primeiro episódio piloto, veio uma geração um pouco mais imediatista, de mídia social, onde não gostou, cancela, não gostou, cancela, né? E começa a lidar cada vez menos com rejeição, de tomar nãos, de portas fechadas e continuar a criar persistência, grit, vontade, independente dos obstáculos, continuar caminhando. E aí acho que muito do que nos incentivou a fazer esse episódio é justamente cara, quando que de fato a desistência é uma vantagem competitiva. Até naquele livro que eu abri, né, do Seth Godin, ele fala o seguinte, cara, os vencedores são as pessoas que mais desistiram, só que elas desistiram das coisas certas. Olha que interessante isso. Então... Desculpa, Dé, vai lá. Não, fala, Gabi. Não, eu ia falar, eu amo, só que a gente só consegue perceber olhando para trás. Olhando para trás. É engenheiro de obra pronta, entendeu? Olhando para trás que a gente liga ponto. Para frente é qualquer ponto que a gente quiser. Qualquer um pode fazer qualquer coisa muito doida aqui, mas olhando para trás fica muito mais... E por isso é foda, mas o olhar para trás, por exemplo, não precisa ser um passado distante. Você pode olhar para um curto período de tempo para trás e encontrar todos esses pontos que te indicam tendência de que tu tá na lista. Perfeito. Ou que você precisa sair daquele lugar onde você tá. Isso pode ser usado para os dois lados. E a gente precisa ter essa consciência, sair do lugar ali do vitimismo algumas vezes, do puto meio. E eu já várias vezes me coloquei no lugar do vitimismo de, ninguém me entende, se leio essa empresa. Cara, tem os dois lados, né? Agora tem uma grande parcela de responsabilidade minha. Como eu disse, o dono da culpa sou eu coloco ela em quem eu quiser, né? Então... Dé, deixa eu fazer só uma observação que eu falei lá atrás que ia fazer e não fiz, então eu não quero deixar de entregar esse assunto rapidinho. Eu queria muito falar desse lance da contraproposta, porque em startup acontece demais, tá? Eu não sei em empresa grande, como disse, nunca trabalhei em empresa grande, mas em startup é muito comum, assim, você tá ali trabalhando e de repente você vai, faz uma entrevista, recebe uma proposta e você chega pro seu chefe e fala, olha, eu tô saindo porque recebi uma proposta e do Neida, como se diz por aí, seu chefe tem uma contraproposta melhor para você, olha que maravilha, vou te dar aqui, 30% de salário, eu cubro a proposta, te dou um time maior, lá. E eu lembro que eu fui atrás dessas informações, infelizmente não vou conseguir citar a fonte, mas tinha um estudo que mostrava que essa pessoa que aceitou a contraproposta, em até 2 anos, ou ela foi demitida ou ela saiu. Por que que isso acontece? Olha só como a gente como a gente é muito biruta. Quando a gente toma uma decisão de sair, efetivamente, volta só para comunicar, e alguém nos convence do contrário, vai no assunto da culpa aí do Próquino, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Eu tiro a responsabilidade de eu tomar aquela decisão, porque aí tá mais fácil. Então vou continuar aqui, onde eu já conheço todo mundo, já conheço o processo, vou ganhar mais, vou ter um time, etc e tal. Qual é a entrelinha, meu amigo? Acompanha aqui meu raciocínio. Às vezes teu chefe não quer te perder naquela hora, porque ele precisa de você. Aí ele vai fazer o teu processo de demissão depois, porque ele já contratou alguém para ficar no seu lugar. Agora ele não tem, mas ele vai contratar. Então, não aceitem contraproposta, não caiam nessa besteira. E digo mais, se ele não te reconheceu até aqui, não vai ser no momento que você está pedindo para sair que ele vai te reconhecer. Agora, isso não elimina a tua responsabilidade de ir avisando
a tua liderança, que as coisas não estão bem, que você quer A e eles não estão te dando B. Não é assim, do Neida também chegar e falar, oi, tudo bem, tá tudo acabado entre nós. Existe essa relação que eu acho que é muito perversa dos dois lados, sabe? E todas as vezes que eu acompanhei líderes fazendo contraproposta, nessa empresa que eu fui demitida de um jeito aleatório, isso aconteceu demais, era um dos sinais, tá vendo? Era um dos sinais, a liderança ficava desesperada, fulano vai sair, não podemos perder fulano, dá não sei quanto de aumento, dá uma equipe maior. No médio prazo, nada acontecia, a pessoa ficava frustrada e ficava flertando com aquela possibilidade do que teria sido se ela tivesse saído. Cara, comunica. Decidiu sair, saia. Se te oferecerem um caminhão de dinheiro, não fique. Você vai se dar mal. Desculpa, estou muito emocionada. Não, Gabi, mas eu tenho um contraponto aqui, voltando com o meu chapéu de negociador e do Batna da segunda alternativa. Concordo, não quero saber, não concordo. Calma, tem tudo contexto. Olha só, eu tive uma experiência na empresa, e sem medo de errar, foi a empresa que eu fui mais feliz e a empresa que eu mais me desenvolvi como líder, que foi a Whirlpool, Brastemp Consul, né, grande máquina de geração de líderes. E lá na Whirlpool eu tive uma situação muito interessante, que foi o seguinte, né? Eu entrei na companhia para liderar aquela área que eu contei para vocês, e a estratégia em suprimentos, e, cara, em um ano eu tive, juro, se não foi 10 chefes, foram, tipo, 8 chefes, em um ano. E aí chegou uma hora, no final, eu falei assim, gente, na boa, não é possível que uma pessoa não para nessa cadeira, e por que não pode ser eu, né? Por que eu consigo manter a área? Porque, cara, na boa, se em um ano ficou um chefe por mês, na média, quer dizer que eu estou fazendo um excelente trabalho, então já sou apto a sentar nessa cadeira. André, é verdade, tá certo, aquele papo, né, do mais calmo, vai vir avaliação, tal. Eu falei, olha, entendi, mas a gente tem esse combinado. Eu vou começar a olhar para o mercado. Eu quero muito ficar aqui, mas é minha carreira e eu preciso mover também. Eu tive esse papo muito transparente e sem o menor receio, tanto é que com aquele chefe lá que eu falei que foi uma aurora boreal na minha vida, né? E aí eu tive esse papo do tipo, olha, cara, tá tudo certo, mas tá uma situação muito esquizofrênica aqui e vocês têm que me reconhecer, ou me fala que eu sou ruim, o que eu tenho que me desenvolver. Não, André, então não é sobre desenvolvimento, é sobre momento, então tá joia. Aí passou 6 meses, chegou lá o momento, André, cara, de verdade, o budget, cara, tá foda, tal. Falei, tá, então a gente tem um super problema, né? Olha, até eu quase fui colega cedo com o Pedro na Uber. Eu tô com a proposta da Uber na mão, eu tô com a proposta dessa empresa na mão e eu não fiz negociação. Falei, cara, só me fala se eu vou conseguir ficar aqui na companhia, porque eu quero ir, eu quero ficar, mas eu quero ocupar essa cadeira. Se não me fala, porque é minha carreira e eu vou, é meu patrimônio, é minha reputação, é minha marca pessoal e tudo mais. E a gente teve esse papo muito sério. E daí ele falou assim, André, você vai ter que acreditar em mim dessa vez, eu não consigo te promover agora, eu tô te falando sério, a gente tá com restrição orçamentária, a gente tá fazendo layoff, mas eu te prometo que no próximo ciclo a cadeira é sua. O que eu vou fazer para você agora? Eu vou te dar um lump sum, que era um bônus, que isso eu consigo fazer, não é uma promessa, porque se eu sair da empresa isso morre, então eu acreditei nele também como líder, e daqui 6 meses a gente vai fazer o movimento, tá bom? Falei, cara, ótimo, era isso que eu queria ouvir. E dali 6 meses, eu corri muito mais o risco do que ele, o movimento aconteceu. Mas eu tive que chegar no momento de me proteger também. Eu não estava buscando uma contraproposta, não foi leilão, mas foi do tipo, cara, na boa, só me fala, porque a carreira é minha e eu vou mover se não for o caso. Eu só tenho uma coisa a dizer para dar um título para essa sua experiência. Você teve mais sorte do que juízo, meu amigo, porque poderia ter dado muitíssimo errado. Poderia. E assim, não é a maior parte, a gente falou o episódio inteiro, que é amigos, negócios à parte, se ele sai, se não sei o que, se a companhia não fecha... Esse é o grande aprendizado. Então, assim, esse é o grande aprendizado. Nossa história deu certo, a minha recomendação, generalizando as experiências, primeiro que eu acho que você teve uma postura diferente, que foi sinalizar, é o que a gente falou até agora, conversa, sinaliza, fala que não tá bom, fala que vai olhar o mercado, etc e tal. Quando chegou com a sua proposta, antes de chegar com a proposta, normalmente a gente dramatiza, né? Internamente, vou, não vou, faço ou não faço, tomou a decisão, não deixa ninguém entrar na sua mente, porque se entrar na sua mente... De acordo, Gabi, de acordo. É o seu popote que tá na janela, meu amigo, não é o do seu. E outra, se for blefar,
esteja pronto para pagar o preço do blefe também. Isso, exatamente, muito bom, muito bom. Eu negociei uma transição de uma empresa para outra, porque também a empresa me convidou para ir para lá, e eu negociei, e fui mantendo, falei, não, agora os caras vão desistir, os caras vão falar que não vão me querer mais. Eu, não, mas veja bem, eu tenho aqui. E consegui elevar o passe, porque era importante isso, porque era enfim, e faz diferença. Um jogo ali importante de acontecer. E foi maravilhoso para mim essa história, mas porque eu tinha um capital também, né? Então, de novo, as inseguranças aparecem, mas a gente precisa. E por isso é foda, se distanciar dos problemas é fundamental, né? E fim do dia, eu acho que a amarração aqui para esse episódio um pouco é isso, olhar as entrelinhas, esses sinais, tomar nota deles às vezes, tentar se afastar, buscar uma perspectiva externa ajuda muito. Às vezes a gente é o sapo na panela que não consegue saber ou entender direito o que está acontecendo, mas usualmente os sinais estão ali, né? Mais tempo de carreira, todos nós aqui temos lá algumas décadas de carreira, ajudam com essa experiência, mas tá ali, precisa observar, interpretar, como minha mãe tem uma frase maravilhosa, que é quem não sabe o que procura, não interpreta o que encontra. Então, não é muito boa essa frase, muito boa essa frase. Então, às vezes é isso, o que eu estou procurando? Sinais para saber se vou ser demitido? Tipo, olhe para eles, claro, não pode gerar uma paranoia também. E por isso esse balanço o tempo inteiro é importante, para não virar paranoia, ser concreto, baseado em fatos, evidências e não só em achismo, porque é muito fácil a gente cair no achismo. Sem dúvidas. Olha, turma, eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu vou, na melhor das minhas competências, trazer aqui algumas coisas que para mim ficaram, e eu queria fazer uma pergunta / reflexão que vocês me ajudassem, tá? Então, a gente está chegando na conclusão de que, olha, tem sim como identificar sinais, tanto quando é hora de nós tomarmos a decisão de movermos por conta. Então, tem muito a ver com autoconhecimento, onde que eu quero chegar, parafraseando aqui a sábia mãe do Pedro. Então, como que eu interpreto algo? Eu só consigo interpretar algo se eu sei o que eu estou procurando. Então, tem essa frente de autoanálise, reflexão e planejamento estratégico da sua carreira. Cara, se a gente faz planejamento estratégico da empresa, tem que fazer do nosso também. Nós somos mini empresas. Nossa marca pessoal é uma empresinha. Então, essa marca pessoal ela tem que ter um planejamento estratégico, um objetivo, um norte, valores, missão, visão e assim por diante, né? E tem os sinais também corporativos de quando que a gente é o sapo que a água está esquentando, que é o quiet firing, que a gente consegue identificar. O Pedro trouxe as frentes de, cara, citam o time de talentos, né, e recrutamento está congelado, talvez é uma evidência. Se cortou verba de marketing, é o primeiro que corta. Se você está numa área que o seu líder não é um bom político ou não consegue promover ninguém, é um sinal de alerta também. Mas eu queria propor aqui para a gente começar a convergir para o final, turma, para o fechamento, em trazer mensagem para quem está nessa situação muito chata de quiet firing, do tipo, cara, eu tô largado de lado na minha companhia, ou para pessoas que passaram aí por situações de layoff, de desligamentos e que estão ainda processando esse luto. O que a gente poderia trazer para elas de conhecimento, de frase, de experiência, enfim, para ajudá-las nesse processo que a gente sabe que não é trivial e impacta muito as famílias, as pessoas e todos envolvidos nesse cenário. O que vocês trariam aí para a gente começar a fechar em nota alta? Que pergunta boa. Eu vou ser muito simplista, talvez, na minha colocação, e aí é uma experiência muito pessoal. O que funcionou para mim, primeiro, toda a lição de casa que a gente já deu aqui, que não pode deixar de ser feita, né? Nutrir as suas relações, continuar se educando, você precisa ter uma boa recolocação no momento que você passar por um processo de demissão. O teu valor no mercado não pode estar abaixo da média. Se estiver abaixo da média, junto com a tristeza, vem o desafio de se recolocar, que vai aumentar a sua tristeza se você não estiver conseguindo. Então, faça essa lição de casa, não deixe para depois, não dá tempo. Cara, a gente precisa conversar sobre um episódio sobre essa questão do tempo, porque tem coisa que a gente não consegue delegar. Então, construir a nossa marca profissional leva tempo e a gente precisa se dedicar. Se você estiver dando 200% para a empresa atual, vai ficar na mão. Então, a primeira coisa é tirar da frente esse assunto. Então, se fez a lição de casa adequadamente, para curar o processo de demissão, fale mais sobre isso. Não finja que nada aconteceu, não finja que para você
foi só mais uma coisa na sua vida. Provavelmente não foi. Então, conversar com gente, com amigos próximos. Se você não... Aí uma dica com quem foi RH, tá? Se você não falar isso com amigos próximos, parentes, isso vai aparecer na sua próxima entrevista de emprego. E aí você vai trazer uma carga emocional para a sua próxima entrevista de emprego que não vai ser legal. O RH capta que tem alguma coisa que não foi bem resolvida, não sabendo o que é, a gente desconfia. O que será que rolou nessa demissão aí? Que, como RH, a gente sempre pergunta, né? Por que saiu do último emprego e tal? Se não tiver bem analisado, bem processado, vai aparecer e pode te complicar numa próxima oportunidade. Então, fale mais sobre isso, ponto. É uma coisa muito simplista, mas fica aí minha dica. Não é não. Bom ponto, Gabi, obrigado. E você, Pedrão? Eu acho que é aquilo, né? O melhor lugar para você procurar emprego é quando você está empregado. Então, acho que usar isso. Quando está acontecendo o quiet firing também, dá para você minimamente reverter isso. Então, ter sangue frio, paciência e cuidado para tolerar o que está acontecendo e usar ainda as ferramentas de ambiente que você tem para tentar reverter o quadro, não internamente, mas fazer essa mínima construção que a Gabi falou tanto, para se posicionar melhor para o mundo lá fora, é fundamental. Então, voltar, putz, aqui está degringolando a história, vai ruir tudo que está acontecendo aqui, poxa, vamos manter esse barquinho funcionando. Eu sou desse time, né? Não dá para largar. Eu acho que fazer operação tartaruga não é a melhor solução. Então mantém a lojinha funcionando, mas vai naquilo, puxa, começa a marcar mais café com pessoas, começa a participar mais de eventos de mercado, começa a dar uma valorizada no teu passe, na forma com que você tem trabalhado com a empresa. De novo, isso é um jogo, um balanço importante de se fazer, e isso pode ajudar nesse processo. Também tem aquele dado, né, de que recrutadores tendem muito mais a conversar com pessoas que estão em posições do que pessoas que estão fora de posições, como um bias que às vezes nem, né, um viés ali cognitivo que nem prestam muita atenção. Então isso é fundamental. Faça isso, segura a bronca, puta, tá uma merda, ninguém me passa nada, eu tô escanteado, ok, mas lembre-se que tem um lugar um pouco pior ainda do que essa posição que você tá passando agora. Deixa eu só fazer uma observação mais data-driven para a gente fechar, porque eu acho que a gente falou bastante das nossas experiências pessoais. O Procno trouxe um dado interessante. Eu queria só trazer um dado aqui do Ministério do Trabalho e Emprego do ano passado. 7,4 milhões de pessoas pediram demissão. De janeiro a julho foram 4 milhões, dados do ano passado, tá? E aí eles listaram os 10 principais motivos, né? Porque está muito calcado na CLT, então eles fizeram essa pesquisa com... Independentemente de cargo e salário, por que as pessoas estão saindo, pedindo demissão? Motivo número 1, salário baixo. Motivo número 2, falta de reconhecimento no trabalho. Motivo número 3, que me deixa muito feliz, problemas éticos com a forma de trabalho da empresa. Por que me deixa feliz? Porque as pessoas estão saindo. Então, eu quero mesmo que, se estiver tendo problema ético, que as pessoas procurem recolocação. Só para a gente deixar também uma informação mais baseada em dados sobre demissão. E eu não sei se eu tenho essa coragem aí não, tá? Me dói muito, mas eu sou a pessoa que tem dificuldade em desistir e falar, isso aqui não é para mim. Claro que também, quando eu fui entrar em empresas para fazer algumas coisas, eu falava, olha, eu jogo dentro das 4 linhas. Fora daqui, não. Mas, enfim. No meu caso, que eu deixaria aí de novo, né? É o que funciona para mim, e eu sei que eu tenho uma carreira e uma vida muito privilegiada, e que não é trivial, mas, cara, reduzir a dependência ao máximo daquele CNPJ é o caminho. Você alocar todas as suas fichas num lugar só não é a melhor estratégia. Inclusive agora, né? Eu, assim como o Pedro, em alguns anos eu chego aos 40. E a gente sabe que, pelo menos multinacional, ela tem um etarismo violento, cara. Violento. A gente está longe de ser essa população que sofre esse etarismo, mas 40 plus, a gente já sabe que enfrenta um desafio enorme em recolocação. E, cara, eu tenho muito amigo, muito conhecido, que passou por layoffs ou, enfim, por demissões, ou até pediu demissão e foi tentar uma carreira de empreendedor ou autônomo, e que acabou não dando certo, e quis se recolocar e está até hoje penando e penando e penando. E o padrão que eu percebo entre essas pessoas deixaram de investir na sua marca pessoal. Cara, se confundiram muito. Aquilo que a gente já falou, o acesso, os convites para o jantar, os convites para a viagem, a classe executiva e tudo mais, com quem elas eram
versus o CNPJ e o sobrenome corporativo. Então, como o Pedro trouxe, na melhor hora de você construir relacionamento, para ele não ser transacional, inclusive, e ser interessado e não interesseiro, é ontem. E a segunda melhor hora é hoje. Então, acho que eu deixaria essa mensagem. E para aqueles que já passaram por demissão, por layoffs, turma, aqui tem 3 pessoas que com sandálias da humildade são pessoas que eu considero, eu vou falar de 2, então que são vocês 2, brilhantes, um caráter espetacular, profissionais incríveis, os melhores que eu já conheci. Eu trabalhei muito mais perto do Pedro, mas conheço muito do trabalho da Gabi. E, cara, pessoas geniais, de boa índole, bem formadas, bem intencionadas, passaram por layoffs e demissões. E eu vou trazer algumas dessas qualidades para mim também, que passei por essa situação. Tem vida depois, é uma rejeição, é duro, não é fácil, mas se a gente encarar isso como, às vezes, não tem nada a ver com a gente, e é óbvio que usa essas situações para, mesmo que não seja aquele traço, fazer uma análise interna do, cara, o que eu posso melhorar com essa situação? Tem algum traço meu que, cara, diz sobre isso? Eu contribuí para essa situação de alguma maneira. Então, acho que essa é a parte do senso de autorresponsabilização, né? É óbvio que nem sempre é o 100%, e muitas vezes é a menor parte da sua responsabilidade, mas, cara, sua responsabilidade tem. Ou não foi os laços políticos que você fez e deveria ter feito, ou foi a formação acadêmica que você postergou e não deveria ter postergado, ou foi alguma prioridade da sua vida e isso tem um preço e tá tudo bem, mas tenha consciência do preço. Então, acho que eu convido também essa autoanálise e aí passar a mão um pouco na cabeça do tipo, é normal, acontece com todo mundo e cada vez mais. Essa nossa economia da gig economy, inteligência artificial, automações, turma, essa vai ser a nossa realidade. São funcionários, trabalhadores como APIs. A gente vai plugar e desplugar em muitos projetos ao longo da nossa carreira. Inclusive esse nome carreira, que envolve encarreiramento, ou seja, linearidade, ou seja, termina um negócio e faz a outra incremental, talvez não seja mais a regra. Talvez seja a época dos generalistas, do caminhos abruptos, de ter várias oportunidades. Mas acho que é um pouco disso que eu queria deixar de mensagem, de tem aprendizado aí e também não é sobre você ao mesmo tempo. Então tem que dosar e se tratar com muito carinho nesse cenário. Vai lá, Pedrão. Não, acho que foi maravilhoso. Eu ia falar uma coisa, mas nem importa mais depois dessa fala linda que você fez. Muito bom. Gente, vocês perceberam que o Pedro tá virando alma de felino? Eu acho que o Pedro, assim, eu acho que tem alguma coisa a ver com o coração. Felino? Felino eu já sou. Não, então você tá mais na alma de canino. Ah, entendi. O coração tá menos peludo, ele quis dizer. É muita psicologia, gente, muita terapia. Muito divã. Muito bom, gente. Vamos deixar aí, então? Turma, e é isso. E com isso, muito obrigado pelo episódio, se você chegou até nós. Pede um like. Pede um like, pede um seguir, pede um share, compartilha. Nós 3 aqui, a gente está nessa jornada, aí falando de construção de marca pessoal, de testar novas habilidades, de sermos seres plurais. A gente vem protelando aí esse nosso podcast há meses, se não anos, e para mim tem sido uma excelente surpresa, não só compartilhar mais as nossas vidas aqui entre nós, mas também com as pessoas que nos seguem e tudo mais. E então, de novo, nos tragam retornos, feedbacks, nos ajudem a melhorar. E se fizer sentido, tragam também propostas de temas, que para a gente também é importante. A gente não sabe onde esse podcast vai nos levar, mas no mínimo a gente está se divertindo, aprendendo, dando umas boas risadas, e em todo momento, eu, pelo menos, André, saio melhor dessas conversas. Então, só agradecer a vocês 2, Pedro e Gabi, e a todos que nos ouvem aqui, turma. Ah, gente, com que labrador, né? Depoimento fofo. Beijo, até o próximo. Beijo para nós. Tchau, tchau.